convidada de hoje iniciou sua trajetória na natação aos 4 anos, treinando ao lado do seu irmão. Competiu pelo Clube Saldanha da Gama, destacando-se em provas de fundo e borboleta. Foi vice-campeã paulista em diversas ocasiões e finalista do Campeonato Brasileiro da sua categoria. Aos 12 anos, participou da sua primeira prova no mar e aos 16, decidiu encerrar as competições federadas, embora nunca tenha abandonado as piscinas. Durante a faculdade, integrou equipes universitárias de natação, mantendo a paixão pelo esporte. Graduou-se simultaneamente em Economia, pela USP, e em Jornalismo, pela Casper Libero. Em 2010, foi convidada por um amigo da faculdade a estagiar na Empíricos, recém-criada empresa especializada na publicação de conteúdos financeiros. Em 2014, retornou ao ambiente competitivo, ingressando na Natação Master sob orientação de Danilo Lima, no Tênis Clube Paulista. Enquanto participava das provas em piscinas, alimentava um desejo crescente por desafios em águas abertas. Em 2017, finalmente mergulhou nesse universo, participando dos 10 quilômetros da Ilha do Mel e do Rio Negro Challenge. No âmbito profissional, ascendeu dentro da Empíricos e tornou-se sócia e COO. Paralelamente, manteve uma ligação constante com o jornalismo esportivo, especialmente no universo da natação. Cobriu em loco os campeonatos mundiais de natação em Barcelona e Budapeste, conciliando o trabalho com sua paixão pelo esporte. Em parceria com uma amiga, produziu o documentário Meninas de Atenas, que revisita a participação da equipe feminina nas finais da natação nas Olimpíadas de 2004 e inclui depoimentos das atletas e até mesmo do tenista Gustavo Kuerten. Em 2020, lançou o podcast Swimcast e ao lado de Danilo Lima, onde conversou com diversos nadadores e treinadores brasileiros. Ano passado, tomou a difícil decisão de deixar o trabalho no mercado financeiro e embarcou em um novo projeto documental, desta vez sobre a tradicional travessia 14 bis, com previsão de lançamento ainda este ano. Ela detém o segundo melhor tempo da travessia Leme ao Pontal. No ano de 2022, ficou a apenas 2 minutos do recorde feminino na 14 bis e foi a primeira mulher a nadar os 22 quilômetros do desafio Ilhabela. Em 2024, apenas 10 meses após o nascimento da sua filha, bateu o recorde paulista dos 1.500 metros nado livre. Conosco aqui hoje, a nadadora, jornalista, economista, podcaster em suspensão, uma apaixonada e conhecedora da natação brasileira e mundial, fã das Spice Girls e da Rafael Nadal, é mãe dos futuros nadadores Matheus e Marina, a santista Beatriz Neri. Seja muito bem-vinda, Bia. Só você falou Beatriz Neres, Beatriz Nantes. Beatriz Nantes, nossa senhora, é verdade. Nossa, que engraçado ouvir assim, né? A Beatriz Neres é santista também, A Beatriz Neres eu acho que é triatleta, se eu não me né? engano, Uhum. Mas desculpa a confusão. Imagina. Nossa, que... É engraçado ouvir assim, né, o recorte. Quando a gente olha para trás, às vezes as coisas se acomodam mais... de um jeito que faz mais sentido do que quando a gente está vivendo, né? Uhum. Mas gostei muito, obrigada. Bia, é prazer te receber aqui. Eu falei aqui antes da gente ligar o gravador. Eu estava ensaiando o convite para você aqui no Endorfina, mas eu acho que deu tudo certo e que bom que você veio, né? Uhum. Mas eu acho que o momento que você veio me chamou muito mais atenção agora do que o que já me chamava antes, né? Então acho que vai ser uma conversa que eu estou muito ansioso e muito curioso para ouvir você nessa nova fase. Agora já mãe de 2 e deixou o mercado financeiro, né? Uma decisão difícil, como eu falei. E tem aí muito tempo ainda para nadar e produzir muito. Então, acostumada com o ritmo do mercado financeiro, como você ficou o quê? 14 anos na Empíricos? Fiquei 14 anos. Isso. De repente você se vê assim, sem ter aquela rotina, né? Pelo menos por enquanto nessa fase de transição, vai ser interessante te ouvir um pouco. Mas como é que estão as crianças? Como é que está o mozão? Nossa. Famoso mozão? O mozão é um apelido dele que não é meu, né? Do meu marido, do Vitor. Então eu conheci ele já como mozão. Muita gente nem sabe que ele se chama Vitor. Uhum. E aí depois esse virou um apelido que as pessoas usam, né? Uhum. E aí ficou essa meio piada aí. Tá todo mundo bem. Acho que eu acho que é até mais difícil cuidar de 2 filhos em casa do que trabalhar no mercado financeiro, Definitivamente. Eu já ouço as mulheres falando Sim. isso, né? Então, depois que o Matheus nasceu, era até o momento que eu relaxava, vir para o escritório trabalhar, né? E eu sempre gostei de vir para o escritório, eu nunca gostei muito de home office e tal. Então, desde que acabou minha licença maternidade agora, faz uns 5 meses, do nascimento da Marina, eu resolvi não voltar e tô tateando o que eu vou fazer e já engatei esse documentário da 14 bis, que eu tô muito animada, assim. É uma prova que foi muito importante para mim, uma prova muito relevante pro
o mundo das maratonas aquáticas no Brasil, né? Então, para a comunidade. Então, acho que vai ser bem, bem interessante. Legal. Eu, fazendo a pesquisa, né, que normalmente eu faço a respeito dos meus convidados, eu li uma coluna sua no site Money Times de julho de 2020. A gente estava ali naquele momento da pandemia, né, que não sabia o que ia rolar, né? Uhum. E você escreveu o seguinte, investir melhor e ganhar melhor é crucial, porque permite a mulher ser o que ela quiser ser e gastar dinheiro com o que e onde ela quiser, seja para cuidar melhor dos outros ou de si mesma, seja para comprar mais livros ou sapatos, qual o problema, e gastar o seu dinheiro onde bem entender. E o contexto é porque você foi a primeira mulher da Empíricos, né? E é a primeira mulher contratada como estagiária da Empíricos, eu falei isso aqui na introdução. E aí ainda existe muito esse tabu, principalmente no mercado financeiro. Eu queria que você depois falasse um pouco disso. Mas, sem querer, que eu percebi no seu texto e na sua postura que você não estava nem muito preocupada com isso, né? Eu sou a primeira mulher, eu sou a mulher agora que sou sócia, sou CEO, sou a única sócia e tal. Né? São rótulos que às vezes a sociedade coloca ou as pessoas colocam na gente e muitas vezes não, enfim, para muitas pessoas não faz sentido. Mas me chamou a atenção isso, que seja para comprar mais livros ou sapatos. Eu imagino que você não tem uma coleção de sapatos, mas você deve ter uma coleção de trajes e de maiôs e de óculos. E eu vou querer saber qual é o tamanho da sua coleção, agora que você já já trabalhou 14 anos no mercado financeiro. Vou querer saber um pouco das suas dicas de investimento, mas vou deixar para o final, para aprender as pessoas aqui na nossa conversa. E aí a gente vem com esse ápice para saber quantos óculos de natação você tem. Você que voltou a morar em Santos, quer dizer, você falou que mora um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né? Hoje você está, esses dias você disse que está aqui em São Paulo, mas de todos os convidados que eu recebi aqui envolvidos com a natação e grandes nadadores, você sabe, eu tenho a impressão que você, a Catarina Ganzelli e a Carol Morelli são as mais apaixonadas pela natação, né? Você também tem essa impressão e você sabe explicar. Eu já vi que você disse em alguns momentos, inclusive acho que no próprio Puro Malte podcast que você fazia, né, no início com os seus sócios lá da Empíricos, que você não sabe explicar o porquê. Mas hoje em dia, né, agora em 2025, no comecinho, você tem alguma pista do que te faz gostar tanto e por tanto tempo, né? Uhum. Porque você vê, você, por algum momento, você adorou o mercado financeiro, uma coisa que te completava, agora você deixou, não sei se você vai voltar ou não, mas eu fiquei pensando hoje de manhã, enquanto eu nadava, eu já nadei hoje, eu falei, não posso chegar lá para conversar com a Bia sem ter pelo menos feito um treininho de natação. Mas o esporte é uma coisa que muitas vezes ele nos acompanha a vida inteira, né? É diferente de uma profissão que você só descobriu depois de formada ou já na faculdade, é diferente, sei lá, até de um casamento, né? Você não casou com 4 anos de idade ou com 6 anos de idade, você foi casar mais tarde. Mas às vezes o esporte ele nos acompanha a vida inteira por todas as fases da nossa vida. Então eu queria que você falasse um pouco disso, se você tem alguma pista do porquê e o que você viu e quando que você descobriu que a natação era, de fato, uma coisa tão importante na tua vida. Uhum. É engraçado, você falando, eu lembrei de um filme, que é aquele O Segredo dos Seus Olhos, que é um filme argentino, e tem uma cena, é um mini spoiler aqui, né, mas eles estão procurando um cara, né, que, enfim, é um suspeito, e não acham ele, e aí alguém fala, eu acho que ele tá no jogo do Racing, né, porque ele é torcedor do Racing, e aí tem uma frase, né, que eles falam: um homem pode mudar de tudo, de rosto, de profissão, de país, de amor, de mulher, mas ele não muda de paixão. E eu gosto muito desse trecho, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, a minha relação com a natação. Em todos os momentos, as coisas mudam, mas a natação tá lá. Exato. E os meus pais não eram atletas, nem conheciam, assim, muito esse mundo. Minha mãe nem sabia nadar, aprendeu depois, por causa da gente. Mas eles tinham medo do mar, de piscina, então assim, tem que saber nadar porque precisa se virar. E aí eu e meu irmão entramos, e o meu irmão, hoje, o Caio, né, ele é treinador do Corinthians, ele entrou lá em 2009. Há muitos anos. Há muitos anos, ele entrou lá até antes do que eu entrei na Empíricos, ele tinha 19 anos quando ele entrou. E tá lá até hoje, é treinador da equipe infantil, eu tenho muito orgulho dele, e é uma paixão que a gente compartilha, né. Eu não sei explicar, Michel, mas assim, momentos muito importantes da minha vida, eu sempre penso na natação, né? Inclusive, quando a Empíricos, por exemplo, foi vendida para o BTG, que foi um momento muito especial, muito bom para mim,
para todos nós, mas para mim também, né? Eu lembro de pensar assim, o que eu quero fazer, né? Assim, agora que eu conquistei essa coisa nós conquistamos essa coisa tão importante. E eu queria nadar, eu pensava em provas, sabe? Eu pensava assim, cara, se eu nunca mais... É legal porque a pessoa eu penso nisso, né? Quando viro os anos, eu lembro, se você, assim, 2019, o Leme ao Pontal, eu penso nas provas que eu fiz, né? Então, é assim que eu me lembro dos anos. Assim como quem gosta de futebol, às vezes fala, é o ano da Copa, é o ano que o Corinthians fez isso, aquilo. Pra mim é isso, né? Então, eu não sei. E eu acho que eu tenho muita sorte de ter gostado de um esporte que me permite praticá-lo até morrer, né? Porque acho que foi o Gustavo Borges que falou uma vez que a natação é o único esporte que você pode fazer desde os 6 meses até morrer, né? E não tem impacto, enfim... Eu amo, assim, eu amo competir. Tem muita gente, principalmente os atletas melhores, né, profissionais, que gostam assim, eu gosto de competir, eu não gosto de nadar. Né? Não é meu caso. Eu gosto de competir, mas eu gosto muito de nadar. Pra mim não tem problema nenhum eu ir lá no Pinheiros, nadar 1000 metrinhos. Treinar sem objetivo. Não tem problema nenhum. Adoro. Adoro a água. Adoro. Meu amor, assim. E acompanhar a natação, né? Eu estive agora nas Olimpíadas de Paris, fui para esses mundiais aí cobrindo pelo blog que eu tinha com a Carol Moncorvo, que é essa minha amiga que foi nadadora também. Inclusive, a gente estava falando do Bruno Fratos, né? Ela é muito amiga dele. Ela não é brasileira, né? Ela é o quê? Panamenha? Ela é brasileira, mas ela também é hondurenha. Ela nasceu em Honduras, isso. E ela é uma grande amiga, a gente era meio rival, assim, em Santos. Ela continuou, ela veio para o Pinheiros, nadou super bem. Depois ela foi para canoagem e nós juntas fizemos esse blog, né, que era Yes Swim, e foi muito legal, né? Eu às vezes fico até pensando, eu começo as coisas e não dou sequência do jornalismo, né? Porque sempre foi um hobby junto a Empíricos. Então eu tirava férias e ia para Barcelona cobrir. Aí tirava férias, a gente foi para Budapeste. Né? Agora não tem mais essa desculpa, né? Mas já nem sei porque que eu tô falando da Carol. Outra pessoa que ama muito natação, então... Eu gosto de conversar de natação e não esqueço, né? A gente tem umas brincadeiras brincadeira bem nerd, né? Às vezes a namorada dela pega lá o Wikipedia, assim, resultados da Olimpíada de 2008, assim, tipo, quem ganhou 100 livre? Aí a gente, foi não sei quem, sabe? Britta Steffen no feminino, não sei quem, no masculino. Então, a gente... E eu lembro, né? Não é porque eu estudo, é porque eu lembro, me importa. Eu gosto muito, assim. Bacana. E eu brinquei aqui na introdução, né? O Matheus e a Marina vão ser nadadores, né? Não sei, Michel. Eu juro que eu não tenho esse... eles já fazem, né? A Marina adora a aula de natação, acho que até mais do que o Matheus gostava. Mas assim, ela vai fazer 1 ano amanhã, né? Não sei quando é que vai ao ar aqui, mas eu gostaria muito que eles gostassem de algo, não necessariamente esporte, sabe? Eu escuto muito assim, que tem que fazer algum esporte, não precisa ser o que eu faço. Pra mim é mais assim, eu gostaria que eles tivessem algo que seja deles, porque o que eu sinto com a natação é isso, é uma coisa minha, podem me tirar tudo, mas isso é meu. Claro que as minhas relações são importantes, o meu marido, a minha família, mas eu sinto que isso é uma coisa minha, sabe? Eu acho faz parte de quem você é. Sim. Não dá pra imaginar a Bia sem a natação. Sim. Então, o Matheus, por exemplo, gosta muito de música, né? No passado ele fez uma apresentaçãozinha lá em Santos, tá fazendo aula... Ele gosta, é uma coisa que ele gosta, sabe? Você percebe que ele gosta muito mais do que a natação, que ele vai, mas, né? E vamos ver. Então, que eles sejam felizes e tenham paixões próprias, né? Que legal que você tem essa compreensão, esse entendimento, né? Mas, provavelmente, se eles fossem nadadores, ia ser bem legal pra você. Ia ser bem legal. Pode ser bem legal, né? Aí eu fico falando pro meu irmão, cara, mas aí se eles forem, eles têm que treinar com você? Não dá pra... Ele não faz isso comigo, vai ser muito difícil, não. Melhor não. Enfim. Bom, Bia, se você não fosse nadadora, tem alguma outra modalidade que você curte? Eu sei que você gosta do tênis. Eu até brinquei aqui que você é fã da Spice Girls. Eu vou querer abordar esse assunto aqui daqui a pouco. Mas tem alguma outra modalidade assim que você já praticou? Ou tem espaço na sua vida para outra modalidade? Ou você só nada? Nem musculação, nem pilates, nem yoga? Eu vi que você correu, né, no teu Instagram tem um post de vocês lá no Pacaembu, né? Sim. Você, o Vitor. Eu corri um 10K, que eu falei, melhor nadar 10K, porque... Mas, olha, eu acho que assim, se eu pudesse escolher, tivesse um talento, tênis, eu acho muito legal, mas eu acho muito duro. Eu gosto muito de judô.
eu estive lá nas Olimpíadas no dia da Bia, né? Que ela foi campeã olímpica, que foi por acaso. Na verdade, eu fui para ver o Ted Riner. E aí a Bia chegou, até fiquei meio sem graça, assim, né? Todo mundo, caramba, você sabia? Eu não, gente, eu fui pra ver o Ted Riner e foi muito legal. Porque não tinha muito brasileiro, né? Uhum. Eu acho o judô sensacional. E o tênis, assim, eu sou apaixonada pelo Nadal, meu pai, né? Porque a nossa família é da Espanha, então ele adora também. E acho que a entrega do Nadal, todos eles, né? Tanto o Nadal, o Federer como o Djokovic, eu não tenho, assim... Gosto dele e não gosto dos outros. Eu gosto de todos. Eu acho que são, assim, privilégio a gente poder acompanhar esses caras hoje em dia, né? Mas então, talvez tênis ou judô. Mas, assim, eu gosto muito de esporte. Eu tenho muita vontade, por exemplo, de fazer um Ironman. Só que eu acho que não vai rolar. Mas quem sabe, né? Assim, maratona é uma coisa que eu tenho muita vontade. Mas aí eu viro aquelas pessoas que... Não é que eu gosto da corrida, que aí você fala, pô, deveria começar com uns 10, treinar, fazer 21. Eu sei que isso é o certo. É o que eu fiz na natação. Mas é uma vontade que eu tenho, assim, gostaria de um dia fazer uma maratona, mesmo sabendo que talvez não seja mais saudável ir direto. Pelo que eu escuto das pessoas, é muito emocionante. Pelo desafio, Pelo né? desafio. Mas, assim, eu não sei se eu vou levar isso a cabo, porque todo ano que eu falo, será que esse ano eu tento a maratona? Eu até pensei, depois que a Marina nascer, né, quem sabe eu corro, é mais fácil que nadar, assim, tipo, consigo fazer em casa. Mas eu sempre prefiro nadar, então acho que não vai acontecer. Mas... tenho muita inveja boa, entre aspas, do mundo do triatlon, sabe? Eu acho que a natação aí não estou falando do profissional, né? Maratonas aquáticas, ultramaratonas, não se compara ao que é o mundo do triatlon pro bem e pro mal. Ainda está muito atrás, assim, em termos de... não só visibilidade, mas do tamanho, né? A própria existência do Ironman, eu acho que é uma coisa... Eu converso muito com o Nick, né? Que é casado com a Thaís Santana, que também esteve por aqui. E a gente fala, cara, como é que não dá pra gente fazer algo parecido? Tem que ter, mas é diferente, né? Assim, eu fico pensando que o Ironman pra natação seria como você ter várias pessoas competindo no Canal da Mancha. Exatamente, um Canal da Mancha Talvez com 2.000 pessoas largando. Talvez o Canal da Mancha seja muito difícil. Um Canal da Mancha num dia ótimo. Todo mundo fazendo um Leme ao Pontal, que assim, é difícil. Por exemplo, o tempo que eu fiz no Leme ao Pontal é parecido com... mais ou menos, né, na verdade. Não, acho que mais curto. Eu fiz em 9 horas e 17, mas tem gente que faz em 10, 11. Não, mas eu entendi, faz sentido essa todo comparação. Todo mundo na água, e assim, é muito difícil, né? Não tem... a logística do negócio é meio complicada e também não tem público para tudo isso, né? Por outro lado, eu acho isso legal, ainda é um mundo menor, eu tenho essa... Eu gosto, né? O triatlon amador tá muito profissional. O que eu acho legal e ruim, mas assim, eu adoro, acompanho o Luciano Haddad, sou tipo, super fã. Enfim, acho muito legal o mundo do triatlon. Essa tua visão é legal de ouvir e eu não sei se é exatamente por isso, mas assim, do mercado financeiro surgiram muitos triatletas, né? Então, tem muitos triatletas amadores, né, claro, que são muito bons nas suas categorias, que são super dedicados e tal, e que, por acaso ou não, esse ano eu quero ver se eu tento descobrir, trabalham no mercado financeiro. E aí tem uma questão também que, assim, triatlon é uma modalidade cara. Sim. Normalmente quem está no mercado financeiro tem um sucesso financeiro, então fica um pouco mais fácil, as barreiras são reduzidas, né? Mas eu acho que tem muito a ver de traço de personalidade, né? Sim. Porque o triatlon, ele demanda talvez muito mais do que a natação, mesmo que seja para treinar para um Canal da Mancha e tal, por conta das 3 modalidades, naturalmente, né? Aí tem a história da preocupação com a nutrição, e hoje em dia que você tem métricas de tudo, e você tem profissionais que te acompanham em tudo, aí tem o recovery, aí tem o peso, a relação peso-potência e tudo mais. Então, acho que o triatlon, ele acaba atraindo mais facilmente pessoas que têm um pouco desse... quase que um comportamento obsessivo, né? E até um neurocientista que é super famoso, Wesley Denogari, teve aqui no Endorfina e falou isso, que ele estava indo para o triatlon e ele tinha um comportamento que ele achava que era um pouco obsessivo-compulsivo e que isso casa pra caramba com o triatlon, né? Então eu acho que tem uma relação aí, mas é legal ouvir você falar disso e realmente isso que você falou, não da corrida em si, mas do desafio, é o que move muitas pessoas que entram para fazer um Ironman, que seja a primeira ou a segunda ou a terceira
única prova de triatlon deles. Mas a Itica da lista, porque fez, é super legal, conquistou, chegou no topo do Everest, não precisa subir todo ano no Everest. E tem aqueles que vão todo ano tentar se classificar para um Ironman e tal. Mas também, inclusive a própria Luciana Haddad, que começou também com muita sede ao pote, de repente as pessoas agora estão recuando um pouco, porque acaba sendo, demanda muito. Eu acho que justamente por conta das 3 modalidades e desse ambiente que você falou, que você falou com o Nick, que é assim, cara, é muito legal como que a gente faz para ter uma coisa igual. O triatlon, eu não sei se ele é muito maior do que a natação hoje em dia de águas abertas. Eu tenho a impressão que a natação de águas abertas está, assim, a partir de 1.000 metros, de 1.500 metros, natação que não seja em piscina. Tem muita gente. Tem muita gente. Né? Tem muita gente. Tem a própria prova toda semana em São Paulo. Exato. Então, assim, e pela quantidade de desafios que tem por aí, né, em Manaus, lá em Capitólio, não sei aonde. Cara, pô, claro, não largam 5.000 pessoas, mas, meu, tem gente. Tem gente. Né? E tem uma barreira de entrada aqui para o brasileiro, é uma barreira de entrada difícil, que é assim, cara, quem é que sabe nadar, quem é que tem acesso à piscina? Mas tirando isso, não é um esporte de alto investimento, enfim, né? E a gente tem muito rio, muito lago, muito mar, muita costa, né, para nadar. Nesse sentido, Bia, já que você tocou nesse assunto, uma das coisas, um dos debates que eu ouvi, acho que na época das Olimpíadas ou antes, eu não sei se eu ouvi o Bruno Fratos falando alguma coisa a esse respeito. O que fazer para a natação atrair mais audiência, para atrair mais patrocinadores? Porque a estrutura da natação, ela me parece ainda, assim, se você não é um atleta super campeão ou não é um atleta olímpico, e mesmo um olímpico, você vai ter talvez um incentivo, um patrocínio a cada 4 anos e não é uma coisa que tem competição todo final de semana, que tem público, que atrai patrocinadores. A própria apresentação dos nadadores com aquela coisa de luzes e música foi uma coisa que mudou, que eu notei, né? Eu não sou um estudioso da natação. Mas o que você acha, ou se você tem alguma pista, o que poderia ser feito para que as pessoas pudessem escolher como profissão, de uma maneira um pouco menos difícil, ser nadadores? Eu tenho, assim, difícil essa questão, né? É difícil, um pouco mais do business do esporte ali, né? Eu acho que hoje, assim, existe apoio, né? Existe Bolsa Atleta, os clubes, um clube como Pinheiros, Minas, mesmo os outros clubes, Corinthians, o Flamengo, agora que tá vindo super forte esse ano, eles pagam, é claro, não dá pra gente comparar com o futebol, mas acho que o erro talvez seja comparar o futebol, que é uma coisa surreal, até meio de outro planeta, né? Não dá para querer olhar para o futebol e pensar... Sim, porque é claro, aí quando você compara, por que aquele lateral que é, sei lá quem... Olha, eu aqui preconceituosa com o futebol, mas por que esse cara ganha tanto e um cara que é finalista olímpico não ganha, né? Mas eu acho que o futebol tem que estar meio fora, porque também gira muito dinheiro. Mas o que falam, e talvez seja, eu não sei se o Bruno falou isso, a competição de natação ela é um pouco chata, né? Eu tenho essa consciência. Mesmo na Olimpíada que eu fui lá assistir, claro, eu gosto de tudo, adoro ver, mas é semifinal, demora, se você vai em competição no Brasil também é assim. Mas eu não sei qual seria a solução, sabe? Eu não sei se já falaram sobre tirar algumas provas, né? Essas provas de 200 e tal. Eu sou contra, acho que não. Então, assim, só é circuito livre? Não, né? Mas talvez, assim, poderia não ter semifinal em algumas provas, nas Olimpíadas e nos Mundiais. Agora, honestamente, será que seria isso, né? Teve a tentativa da ISL, que o Bruno até participou, vários atletas participaram, que foi uma liga financiada por, agora eu vou falar, eu não sei quem foi, mas algum russo ou saudita, eu não sei, né? Tô aqui meio chutando. E durou muito pouco. Eles pagavam um salário para os atletas, aí eles iam para uma competição, que era em piscina de 25, que é mais fácil. É mais fácil de você nadar várias provas. E aí tinha um formato mais legal, e aí tinha um formato de time. Então, os times tinham capitães que eram grandes nadadores, pessoas importantes do esporte. Não durou muito, porque, mesmo sendo muito legal, ainda não tem tanto público. Então, eu não sei assim, o que faria ter mais público na natação, né? Porque, assim, eu acho muito legal, mas eu entendo que, por exemplo, meu marido fala assim, cara, é muito chato a competição de natação. Ele nada? Não sabe nem boiar. não nada, não. Mas ele já fez uma maratona, ele é muito bom atleta, aí teve isso, né? Ele fez uma maratona de corrida antes de eu fazer uma maratona aquática. E eu fiquei assim, cara, isso é um absurdo, né? Porque eu que sou atleta dessa relação aqui, ele pirou. Alguém falou pra ele, vamos fazer uma maratona? Ele falou, vamos. Tipo, tem uma daqui 3 meses em Curitiba. Aí ele
treinou muito, totalmente errado, não pegou nem assessoria. Pegou uma planilha online, fez e arrebentou todo, mas completou. Lá em Curitiba. E também nunca mais quis fazer, só, né, uma vez ali. E aí, curiosamente, a minha primeira também foi no Paraná, né, que foi a Ilha do Mel, que foi uma prova, assim, terrível. Eu acho que você já entrevistou a Martinha, né? Já. A Marta Iso, né, sensacional. E ela fala que, cara, se você começou por essa, não é assim. Porque eu lembro durante a prova, eu demorei muito tempo para me lançar, né, nessas provas. E eu falei, cara, é sério que é isso? Tipo, foi horrível a Você prova. tinha uma expectativa, uma vontade tão grande? Ela começou maravilhosa, que eu lembro que eu falei, gente, 10 km não é nada, sabe? No 5, eu tava assim, pô, se eu não ganhar isso aqui, tipo, bem... faltando uma humildade ali, né? Cara, o mar virou, foi um terror. Na Ilha do Mel, tem prova de stand-up também. Ninguém chegou de stand-up. Eles chegaram todos carregando por causa do vento e tal. Foi um pouco mal organizado naquele ano, aí o organizador até mudou várias coisas. Mas todo mundo fala que foi assim, quem fez esse ano tá preparado pra tudo, né? Mas eu não sabia enquanto eu tava nadando, eu achei que eu que tava mal. Claro. Comecei a culpar o caiaqueiro, falei, esse cara me levou para um lugar errado, o que tá acontecendo? Alguns caiaqueiros não conseguiram chegar também, foi um horror. E aí eu falei, cara, nunca mais vou fazer. Eu me lembro, assim, perfeitamente Tem uma foto até que eu pareço... Tá horrível, eu tô horrível, assim, acabada. E aí alguém tava falando de relógio, de Garmin e tal. Eu falei, como é que é isso aí? É legal, tal. Não, é legal, ele pega isso, aquilo. Eu falei, bom, seria legal se eu fosse fazer de novo, mas como eu nunca mais vou fazer isso... Aí uma moça atrás de mim falou, amiga, meu marido falou a mesma coisa, eu tô aqui há 10 anos. E aí eu, né, eu não vou, tal. E aí, enfim, estamos aqui, né? A natação de águas abertas, eu acho que ela veio também para dar um fôlego, né, para a natação. Porque ainda voltando um pouco nesse assunto da natação como um esporte com uma condição melhor de profissionalização, cara, a gente tem muitas escolas de natação, né, em São Paulo, nas grandes cidades. Acho que qualquer cidadezinha pequena tem uma escolinha de natação e eventualmente tem uma piscina pública, ou uma piscina de um clube de futebol que tem piscina e tal. Então eu acho que tem muita gente nadando. Eu não tenho ideia dos números, eu não sei se se existe esse levantamento. Mas é muito limitado até a fase adulta, né? Assim, aí depois surgiram, né, de uns anos para cá, porque quando eu fui triatleta profissional não tinha muito essa história de master, eu não me recordo, mas já tinha pessoas já de idade acima dos 30 nadando, mas hoje em dia, né, a gente vê muita gente, eu estou descobrindo isso cada vez mais aqui através dos meus convidados, cada vez mais tendo assessoria de natação, tendo provas, a própria Fuga das Ilhas. Sim. Cara, aquilo lá é um fenômeno, sim, né? É um negócio que está gerando até debate. Eu tenho uma casa na Barra do Saí, entre os moradores, para saber se é legal, se não é. Tem gente que acha legal, tem gente que não acha e tal. Porque é uma coisa que, de repente, meio que é a bola da vez, né? Acho que tá vivendo um boom e que eu acho que só tende a crescer, porque a gente tem, de novo, muita costa, a gente tem, né, muitos lagos, muitos rios, a gente tem uma natureza que favorece. Natação de águas abertas, você também enxerga como uma maneira da pessoa ter um pouco mais de longevidade na natação? Ou, longevidade, claro, pode nadar até os 100 anos, como o Biderman, que eu quero trazer aqui para o Endorfina. Estou falando com o filho dele. Mas eu digo de ter vontade, de ter dedicação, de ter essa história de um compromisso para ir treinar. Porque, pra você ver, hoje de manhã eu fui nadar lá no clube e sempre tem, às 6 horas da manhã. Tem umas 4, 5 pessoas que estão lá todos os dias, que não tem muito compromisso mas com nada, a não ser com eles mesmos, e nadam lá 1.000 metros, 1.500, só para se manterem saudáveis e de idade já um pouco mais avançada. Mas eu vejo que a natação de águas abertas, pelo que eu acompanho da movimentação, ela gera isso em pessoas da sua idade, pessoas mais novas, que já abandonaram as piscinas ou que não têm mais resultado, e pessoas que eventualmente largaram a natação e de repente encontram uma maneira legal de formar de novo um grupinho, de fazer um treino com a Martinha, fazer um treino lá com a... Como é o nome da Denise, né, do Pinheiros? Como é o nome dela? A Gisele. A Gisele, Nossa, né, que Gisele. tem 1.000 alunos lá e tal, né? Então, assim, eu vi e acompanhei de fora, mas eu acompanhei como uma coisa assim, muito saudável, né? Muito legal para natação, e aí sim como uma modalidade, entre aspas, nova, diferente, que não é
confinada às piscinas, aos clubes e tal, mas estimula as pessoas a estarem treinando, porque a gente treina na piscina, né? Você não treina... Mesmo você morando em Santos, você não nada todo dia no mar, né? Eu nunca nado no mar. Olha lá. É raríssimo nadar no mar, é uma delícia, mas eu tenho até um pouco de medo. Hoje em dia, fiquei meio cagona depois que meus filhos nasceram. Aí você diz mais no mundo amador, né? Não no profissional. Exato, eu acho que porque eu acho que as coisas têm que coexistir, né? Se não tiver também amador, o amador, ele teoricamente, ele pode ter interesse em assistir o profissional, né? O amador um dia pode querer ser profissional ou, né, pode ter... Os pais podem ter essa visão de estimular os filhos, encontrar um cenário que eventualmente eles consigam se tornar nadadores profissionais, Sim. né? O que eu escuto das pessoas é que a competição de águas abertas ela é muito mais legal para a família, para você, do que uma competição de piscina. Eu fui agora, no fim do ano, para o Vasco nadar o Brasileiro Master. Foi muito legal, eu adoro piscina, mas assim, é diferente. É aquilo que eu falei, demora pra caramba, não tem tanta gente. Para levar a família, todo mundo fala, não leva. É muito chato, sabe? Se for levar assim, vai pro Rio, vai curtir, eu venho aqui sozinha, né? Então, eu gosto muito de nadar piscina, mas as provas em mar, elas são muito mais legais. Então, você pensar, quando a gente foi para a Ilha do Mel por causa disso, aí no fim do ano a gente foi para o Amazonas por causa disso. Eu tento escolher provas que são legais para o meu marido também e agora para os filhos também, né? Então, acho que tem isso. É mais atrativo o pacote. Né? É um dos apelos do triatlon para as famílias dos triatletas, né? Os maridos, as esposas, os filhos, os pais, né? Você vai viajar para Santos, para o triatlon lá do Núbio, você vai para Caiobá, você vai para Jurerê, você vai para o Havaí. Esse é um dos apelos. Agora, você acabou não falando. Quando é que você percebeu, se é que houve uma fase da tua vida, que a natação era isso, mais do que era para suas amigas, os seus amigos ali nadando lá no Saldanha da Gama? Parar foi uma coisa muito difícil, assim. É estranho falar parar, né? Porque eu nado até hoje, mas eu saquei, assim, que eu não ia ser profissional. Eu nunca tive sonhos também tão grandes de ir pra Olimpíada. Eu queria ser campeã paulista, nunca consegui, né? Esse era meu grande sonho. E eu também sou uma pessoa um pouco ansiosa, eu percebi que no ano seguinte tinha vestibular, eu queria muito vir para São Paulo, eu já tinha esse desejo. E falei, cara, não faz sentido eu continuar, eu acho que eu não vou melhorar mais. A partir de agora, categoria júnior, né? Eu já tenho que ser boa no absoluto, não adianta mais categoria, né? Já tenho 16 anos, então para que eu vou ficar aqui, né? E hoje eu acho que assim, eu podia ter tentado um pouquinho mais, não porque com isso eu conseguiria grandes coisas, seria da seleção nem nada, não seria. Mas eu poderia ter, talvez, sido campeã paulista ou não, mas ter tentado um pouquinho mais, né? Por outro lado, eu acabei conseguindo passar direto no vestibular, que era uma coisa que eu queria. Então, assim, é o que foi, né? Mas uma semana depois, eu já estava nadando para me manter saudável. Então, assim, mesmo tendo parado de nadar, eu continuava nadando para estar magra, né? Para estar magra não, para estar saudável. Exato. E aí, um ano depois, eu conheci um treinador do Corinthians que falou, cara, o Corinthians na época não era tão forte como ele é hoje nas categorias maiores. Ele me conhecia, ele falou, cara, eu preciso de alguém para completar revezamento, você tá morando em São Paulo, você não quer vir aqui nadar? Aí eu fui. Aí na faculdade, assim, o que você faz? Natação. Então, vem nadar. Eu conheci meu marido porque eu nadava, né? Porque eu nado, enfim. Então, a gente se conheceu na matrícula e eles, lá na USP, na FEA, eles já monitoram, assim, essa pessoa faz algum esporte, tal, o pessoal da Atlética, né? Então, assim, essa aqui nada. Então, pra mim, aquilo foi assim, cara, a natação me deu um status, entre muitas aspas, que legal, sabe? E ele era da Atlética, né? Então, a gente se conheceu por isso. Eu era a Bia da natação. Então, eu acho até que se não fosse a natação, talvez eu nem teria continuado a FEA, né? O meu foco no início era o jornalismo na Casper, era o que eu queria fazer. Eu sempre quis ser jornalista. Mas no fim, aí fui, nadava, era muito legal em ter o USP. E assim, a gente simplesmente teve como treinador o Fernando Pocente. Uau! Assim, uma coisa surreal, né? Ele conhecia uma amiga minha, tinha dado treino pra ela no Paulistano, ela falou, cara, acho que a gente precisava de um técnico melhor. Ele ainda não era o que ele é hoje, né? Não treinava na Marcela. Aí chamamos ele foi. Eu lembro, ele treinou a gente 1 ano. Eu lembro da preleção dele no Interusp, falando assim, cara, vocês gostam disso mais do que alguns atletas profissionais, né? E eu entendo por quê. O atleta profissional, às vezes, claro, não é o caso da Ana Marcela, nem desses grandes, né? Mas aquela paixão que você tem quando criança vai se perdendo, às vezes, né, vai virando mais uma obrigação, e não sei por quê, mas assim, se perde, né? Isso é normal.
E lá na faculdade você nada porque você quer nadar por um grupo, Exato, por uma turma. Você se inscreveu Sim. porque quis, não foi teu pai que te colocou, tua mãe. Exatamente. E aí ele deu treino pra gente, assim. Aí outro dia alguém falou, gente, o Pocente, ele dá treino pra Ana Marcela. Aí, sim, aí agora ele dá treino pra essas meninas que foram... E agora ele tá indo pra Austrália, né? Já foi, na verdade. Ah, não sabia. Ele assumiu agora head coach das Águas Abertas da Austrália. Então, assim, ele é um cara sensacional. Meu, que legal. E, por exemplo, o head coach do Minas hoje, que é o Sérgio Marques, que deu treino no Corinthians também, ele foi treinador da medicina da USP, da Pinheiros, por muitos anos. E eu lembro dele, assim, ele amava, assim, eu lembro dele vibrando horrores. Então, o esporte universitário é muito legal. É outra coisa, né? Assim, não dá para comparar, mas ele tem essa vibração do nadar por um time que é muito legal. Uhum. Então, aí eu continuei. E aí eu sabia que... teve o PAN de 2007. Eu tinha acabado de vir para São Paulo, eu não tinha dinheiro, assim, não trabalhava, né? E eu lembro de falar, cara, eu vou economizar do dinheiro que meu pai me manda para tentar ir pro Rio, assistir, e nem que eu durma, sei lá, em qualquer lugar, num sofá de alguém. E aí, no fim, eu fui e meu irmão foi junto, né? Meus pais acabaram ajudando. Então, assim, eu gosto, sabe? Eu acho que eu percebi talvez aí, quando eu entrei na faculdade, que eu continuava querendo acompanhar, eu continuava querendo ir. Eu não sou de chorar em filme, em nada, mas assim, eu vou num torneio do meu irmão, ou de petis, eu vejo criança nadando, eu gosto da disputa. Eu choro, sabe? Eu vejo alguém pegando um índice, eu acho bonito. A Olimpíada, assim, é até pesado emocionalmente, né? Para quem gosta, eu começo a entender mais os torcedores de futebol, né? Que aquilo é legal, mas é mais ou menos, né? Você sofre muito. Meu marido com o Corinthians, que ele até foi pro Japão lá ver o Mundial. Enquanto não tinha Libertadores, era um sofrimento, né? E eu acompanhando, eu lembro assim, torcer pro Thiago Pereira. Eu não, sabe, aquela dor de barriga, de cara, será que ele vai ganhar a medalha dele, que ele tenta? Então é muito legal, né? E o esporte, ele é sempre cruel, assim, no sentido de você tem 3 lugares ali no pódio, né? Então a Olimpíada você vê, você fica feliz, mas o Guilherme, né? Como foi triste, não sei, o Cachorrão, que foi o principal atleta do Brasil esse ano passado, ficou muito perto do pódio. Aquilo te destrói, né? Então, mas eu amo, tá vendo? Alguém falou, cara, você começa a falar de natação, seu olho fica diferente, né? Eu gosto, sei lá. Cara, é legal demais a gente presenciar isso, porque é uma coisa difícil de você ver, assim, nesse nível, né? Que você fala que tem dor de barriga e que fica emocionada com a natação dos outros. O futebol, eu tenho dificuldade de entender, até porque é o que eu penso, né? Quando você chega no vestiário, né? No vestiário masculino, o assunto sempre é futebol. Sim. E aí você chega na segunda-feira como hoje, falam do jogo do domingo, jogo do sábado, e as pessoas às vezes, né, ficam naquela coisa meio brincadeira, mas o pessoal sempre tá defendendo o seu time. Sim. Mas eu falo, cara, você não fez, eu penso, né, você não fez nada pelo seu time, você só torceu. Mas a torcida, se você não estava no estádio, nem isso adiantou. Né? Você torceu na tua casa, mas nem isso adiantou. Mas as pessoas levam, né, a ferro e fogo, e, enfim, eu não sei os motivos, mas eu entendo e aceito que é assim. Mas por outros esportes é difícil, né? Assim, eu adoro assistir competições de triatlon, corrida, maratona, ciclismo principalmente, e muitas vezes eu me pego torcendo, mas pronto, desligou, acabou e tudo bem. Nesse nível, é difícil a gente encontrar alguém. Talvez você seja mais apaixonada do que a Ganzelli do que a Carol Morelli, porque eu acho que elas não relataram um nível assim. Agora, você voltou a nadar, competir Master em 2014. Teve um hiato aí de alguns anos, né? E você já estava na Empíricos, provavelmente trabalhando pra caramba, principalmente nesse começo, né, de carreira, a empresa tendo que crescer, aquela que você tem que fazer tudo na empresa, né? São poucas pessoas trabalhando. Teve a ver também, você acha, com o estresse que você foi acumulando, ou sempre era mesmo uma vontade que estava ali, que de repente casaram ali, os planetas se alinharam e você falou, agora eu vou conseguir me dedicar um pouquinho mais,
porque a natação tem isso que você falou, né? O duro é que você vai ter que se deslocar até uma piscina, né? Você tem que se arrumar, depois a mulher, principalmente, depois tem que secar o cabelo, se arrumar e tal. É um trampo nadar. É um trampo, né? É um trampo nadar. Como é que foi essa decisão de voltar a nadar Master em 2014? Eu nunca cheguei a parar, de fato, porque eu fiquei na faculdade até 2012, né? Eu atrasei um pouquinho por estar fazendo 2 ao mesmo tempo. Aí, em 2013, eu tentei nadar uns Masters, não gostei, achei meio chato, assim. Mas sempre que eu ficava muito tempo longe, eu sentia, talvez pelo estresse, falta do estar na água, né? Mesmo que não fosse competindo. Mas eu não era sócia de nenhum clube aqui, eu não tinha um lugar, eu fiquei tentando. Mesmo na época da faculdade, eu não conseguia treinar com a equipe, então eu lembro de pegar academia, tipo, competition, que era cara na época pra mim, né? Mas eu sabia, cara, eu preciso fazer isso, né? E aí, em 2014, eu achei o Tênis Clube Paulista, que foi onde eu nadei até pouco tempo atrás, né? Que é um clube muito legal e tinha essa equipe do Danilo, que tinha um monte de gente. Era um clima muito gostoso e ele é um super treinador, né? Você não o conhecia, foi conhecê-lo lá? Conheci lá. Quem me indicou lá foi o Paulinho, um amigo meu de Santos. E eu fui, gostei, e aí tinha as competições de piscina, o pessoal, alguns iam, outros não, a maioria lá nem ia, né? Hoje em dia tem equipes mais focadas em competição de... Por exemplo, a Carol Morelli, né? Que nada ali com o Samir, que foi pro Mundial. E a Carol nada demais, né? A Carol e a Catarina, que você me falou, talvez eu ame mais, mas as duas nadam muito, né? Assim, muito bem mesmo. E então hoje tem várias assessorias boas de natação, muito boas. E aí eu consegui entrar sendo militante, eu não precisava pagar o título, que era algo que estava fora de cogitação naquele momento. Então eu gostava, e eu lembro assim que comecei a nadar algumas competições de piscina, e na hora já assim, cara, você já quer nadar, você já quer melhorar o tempo, você já quer aquilo, mas eu não cheguei a... eu me dedicava, mas não é que assim, que eu nunca faltava, como hoje, né? De vez em quando, assim, não dá pra ir, não vou. Ou então, assim, a gente fazendo o documentário das meninas de Atenas, que foi um negócio completamente, hoje eu falo, eu não sei como a gente fez aquilo, né? As duas trabalhando, sem grana, e a gente foi pra Recife, pegamos uma promoção, fomos, dormimos na casa da Joana Maranhão, que é amiga da Carol. E eu lembro que no carro, a Joana tinha parado de nadar, e ela falou, menina, acho que eu vou voltar. E eu... atrás, né, tipo, super fã dela, ela vai voltar a nadar, tipo, como assim? E voltou, e nadou super bem, foi muito legal. Entrevistamos o treinador dela, o Guga foi totalmente na cara e na coragem, porque todas elas comentaram, todas, assim, que marcou muito que, quando elas pegaram final, os tenistas foram assistir, né, porque a Olimpíada tem isso, e falaram, cara, o Guga foi, e tudo mais. A gente precisa de um depoimento dele. Aí a gente foi num lançamento de um livro dele, na Livraria Cultura, pegamos, assim, 2 horas de fila. E aí, assim, cara, vamos ter que abordar. E eu sou mais tímida, a Carol, ela é mais, né? A gente chegou, oi, tudo bem, Guga, tá aqui. Guga, você lembra em 2004? E ele assim, a assessora já vindo assim, tipo, que são essas loucas? E ele, não, eu falo ali com a minha assessora, eu gravo. Demorou pra caramba. Ele gravou no estúdio dele, lá em Floripa, gente. Cara, a gente não tem como ir, a gente não tem dinheiro. Você pode gravar olhando pra câmera eu vi assim? O fundo, né, do depoimento dele foi o melhor super dele, legal, sim. meu. Ele gravou sozinho. Tipo, muito legal, sabe? Caramba, cara, a gente não tem dinheiro pra ir. E os pessoas, cara, que são essas meninas? Ele Vocês gravou. vão mandar uma produtora, um videomaker? Foi muito, muito legal. Eu já nem sei porque que eu tô falando do Não, você falou... você tá falando da tua volta, do estresse. Então, eu nadava, mas se eu tinha que ir pro documentário, eu faltava no treino. Hoje em dia eu não falto no treino por nada, né? Assim, eu faltei hoje pra estar aqui, mas à tarde eu quero tentar ir, porque eu tenho os 2 filhos, mas é o que eu... Cara, você precisa escolher algo. Você vai nadar, você vai sair com as suas amigas de vez em quando pra almoçar, você vai... Não, eu quero nadar, né? Dado que eu tenho que cuidar de 2 crianças, tenho e quero. É o que eu gosto de fazer, e meu marido já assim, vai. Porque se você não vai, não é legal. Aqui. Pelo que você falou no podcast da Carla, né? No Elas, ali na época, ele é super parceirão, né? Ele assumiu mesmo a função de parceiro e de pai, né? Ele é irritantemente legal, sabe? Ele é muito legal. Acho que meus As amigas ficam com inveja? Assim, ele é muito... Ele é muito agradável, né? Meus pais gostam muito dele. Às vezes eu falo, cara, minha mãe já fica mais do lado dele do que de mim. Eu que sou sua filha, né? Mas ele é demais, assim, como pai também. E agora, né, com essa minha escolha de não voltar para Empíricos e de sair do mercado financeiro, e eu falei, cara, no fundo o que eu quero é nadar. E eu vou achar coisas ligadas a isso, mas dada a condição, né, que assim, eu tenho essa possibilidade de ficar 1 ano só nadando ou fazendo coisas ligadas à natação,
eu quero fazer isso. E ele, cara, vai, sabe? Então... Vai ser um sabático na água. Isso, eu quero fazer... Vamos ver o que eu consigo fazer de provas aí. Tem muita prova legal, né? Muita. Então, muita prova, assim, interessante. Algo que também eu tenho 2 filhos, então não dá para eu ficar fora muito tempo. Eles são novos, né? Mas vai dar para sair coisas legais aí. Esse ano a gente fez um cruzeiro... A gente tá morando em Santos, então tem muito cruzeiro ali. O Matheus pirava de ver os navios. E aí a gente fez um que... parou em Ilha Grande e Búzios, né? Ilha Grande tem uma prova sensacional, que é o Bisa, né? Que é o... Nem sei o que significa o Bisa, mas enfim, tem várias metragens e uma delas é 37. Eu faço 37 esse ano, então um dos planos aí tá meio engatilhado é fazer essa prova, que é bem difícil, né? Então, o recorde é da Carol Morelli até. Então, assim, ela fez ela nada muito. Ela tá fez louco, em 12 horas, então vai ser mais, né? E muita gente boa, né? Acho que tem isso, assim. O pessoal da natação A Thaís, cara. A Thaís é assim. Fiquei tão contente por ela ano passado, Sim, pelo canal. Foi muito legal. E eu conheci a Thaís no Marrocos, que foi essa competição também, assim, sensacional. Um negócio que me deixou muito feliz. São 3 dias, né? Foram 4 dias, aí você dorme no... É um deserto que, na verdade, ele é... Ali, nem é Marrocos, né? É uma região separatista no sul, chama Saara Ocidental. E é muito legal. Tem muito espanhol, que é perto do Marrocos. E todo mundo nessa vibe de curtir a natação. Então, e a Thaís é muito assim, né? Ela nada muito bem. Ela é uma mega referência. Mas ela nada muito melhor do que muita gente que fica se gabando demais. E ela não, assim. Todo mundo pode nadar pela diversão. Claro que ela é mega competitiva, mas ela tem uma visão da natação muito legal, assim. Ela e o Nick, né? Então, o Marrocos foi demais, assim. Foi o ano que eu fiz o Lemel Pontal, e eu lembro que eu já estava inscrita, e meu marido falou, cara, será que não tá demais? Tipo, você não precisa fazer tudo, o mundo não vai acabar. E o que aconteceu? O mundo meio que acabou, né? Porque aí foi a pandemia no ano seguinte. E eu estava inscrita na Capri Nápoles, que você sai de Capri, nada até Nápoles e tal. A Ana Marcela ganhou, né? Várias vezes. Essa é uma prova muito legal, porque tem a oficial, que é Ana Marcela, os feras. Ela, inclusive, ganhou de homens, né? Assim, ela é muito sensacional, assim, a Ana é demais. Mas ela tem também uma prova para amadores. Então, estava muito animada. E nunca consegui voltar. Os caras mandaram e-mail 2 anos, mas aí eu engravidei. Aí depois aumentando, aí engravidei de novo. Quem sabe um dia eu faço, né? Mas tem muita prova legal. Tem prova na Austrália, tem prova nos Estados Unidos, tem várias provas legais. Eu fiz uma prova na Espanha. Então, assim, não precisa ser necessariamente esses desafios mega difíceis, né? Só de você nadar num... Exato, você não precisa... eu concordo. Você não precisa cruzar o Canal da Mancha, mas se der para cruzar, melhor, né? Que é o seu sonho, né? Acho que é o seu sonho máximo? Ou... Olha, eu me lembro muito, assim... Eu me lembro muito do lançamento do livro da Renata Gondi em 2004, que foi um ano que eu nadava na Unisanta, né? Foi o único ano que eu não nadei no Saldanha. E o Marcelo Teixeira, que é presidente do Santos e é presidente da Unisanta, ele é apaixonado por natação, né? Ele é um cara que... Até o pessoal fica assim, mas por que esse cara fica investindo em natação? Tem retorno? Tipo, a equipe que ele tem no Santos, o cara não sei, mas ele gosta, né? Deixa o cara. E ele escreveu um livro sobre a Renata Gondi, né? Que é essa nadadora que morreu fazendo o Canal da Mancha no ano que eu nasci, em 88. E aí ele lançou um livro, um documentário, e eu lembro de ir assistir o documentário, e eu achei assim, aquilo surreal. Assim, jamais vou fazer isso, era zero meu sonho, mas gostei muito dos diários dela, que foi o que foi publicado. Achei ela muito sensível, me identifiquei um pouco com as questões dela, assim, meio adolescente, sabe? E achei lindo, assim, tenho vários trechos copiados, quando eu tinha 16 anos, do que ela escrevia e tal, não sei o quê. E nunca pensei. E aí, por acaso, eu fui a trabalho pela Empíricos, 3 ou 4 vezes para Folkestone, que é a cidade onde as pessoas ficam hospedadas para ir para largar, né? Do lado de Dover, ali, na Inglaterra. E o primeiro ano que eu fui, cara, o que é isso? Isso aqui é o Canal da Mancha? Aí tava lá, English Channel. Tipo, acho que é, né? Perguntei na recepção, tipo, isso aqui é o Canal da Mancha? Aí, não, é o English Channel. Cara, é o Canal da Mancha, eu tô no Canal da Mancha, não acredito. Eu postei uma foto e as pessoas falaram, cara, só entra, né? Eu tentei entrar. Era junho, tava mais gelado. Sem condição, Michel. Sem condição. Sem condição. Aí até o Nick, que me incentiva muito a fazer, né? Ele falou, cara, é muito diferente em agosto, vai estar frio, mas é um frio possível. E tinham as pessoas na água.
tipo, banhistas, umas senhoras. E o cara, que absurdo. Então, pra mim, isso significa que é uma questão de treino. É uma questão de... Se habituar. Então, a Alessandra Cima, que também você já trouxe aqui, que ela virou, assim, tipo, a rainha, né? Caramba, do Brasil. E ela me falou, Bia, primeira vez que eu fui lá fazer um treinamento, o cara falou, você não vai terminar. Tipo, não faça. Você não aguenta. E é isso, né? Quando eu fiz o Leme Pontal, ela tava esperando na chegada. Eu nem conhecia ela. Mas ela falou, tava no Rio, tipo, adoro. Ela é um amor, assim. Então, isso é muito legal, as pessoas, né? É uma comunidade pequena, né? Todo mundo se conhece. Se admira, se respeita. Sim, todo mundo torce, né? Claro que vai ter uma competitividade, mas, assim, é muito legal. E ela falou, Bia, é treino. Quando ela fez o Mar do Norte, que é uma prova dificílima, que o Aderbal não terminou, por exemplo, ela falou, fiquei 1 mês lá. Então, claro, não é só isso, né? Você tem que engordar um pouco, estudar, se expor a isso nos treinos, mas hoje eu já acho que é possível que eu, talvez um dia tente, se eu me sentir segura. Também não quero fazer loucura, porque para os meus pais, assim, seria muito difícil, né? Dado essa história da Renata, que morava em Santos e morreu, e assim, o meu avô falava, eu lembro do enterro dela, tipo, foi no Santa e tal. Então, eu entendo meus pais, sabe? Mas eu tenho, sim, vontade de fazer. Eu não acho que é um sonho de infância, mas é um sonho mais recente. De estar ali do lado do canal e falar, caramba, que legal, você tá aqui, você nadar até a França, né? Agora o fato de ser uma travessia, assim, intercontinental, cara, assim, é super legal, né? E é muito perto de Dunkirk, né? Que é ali onde foi aquela batalha da Segunda Guerra. O que eu acho até meio surreal, sabe? Então, às vezes eu penso, cara, você tá nadando num lugar aqui onde teve uma guerra, tipo, uma coisa séria, né? E aqui você tá fazendo porque você quer, né? Eu não acho que tem paralelos, sabe? Ou, assim, refugiados, essas histórias. Então, às vezes eu fico pensando, pra que você vai fazer isso? É uma coisa tão idiota, mas, por outro lado, é tão legal, né? Então, não sei. Eu acho que é algo que eu vou ter que, pelo menos, tentar, né? Não necessariamente tentar ir até lá, mas, assim, tentar me expor ao frio aqui e falar, acho que eu tô pronta, então vou, né? Onde é que anda a Mariana Chevalier? Cara, não sei. Não sei. A Mariana vai à Mancha, né? Exato. Eu não sei se ela passou na faculdade, que acho que ela, né, que ela atravessou super nova, né? Aquela menina é um... Não, eu gravei com ela, né? Sim, sei lá, eu lembro. Um mês depois. Meu, tipo, ela nadei. Toda fria, né? Sim. Você fala, caramba, pô, isso é fácil, não é possível, né? Se você não soubesse a história, você ia falar, nossa. Você assistiu aquele filme da história da Ederly. Da Ederly. Você assistiu? Da Disney, eu gostei. Será que aquilo é verdade, do jeito que contaram? Eu não fui ver lá nos fatos ali, porque, cara, tão legal, né, cara? Eu tenho o livro, né? Aquelas piscinas, Sim. E era mais frio naquela época, né? Então, acho que foi o Igor que falou que a temperatura não tá ficando mais tão frio quanto nos primórdios, quanto a Ana pegou, quanto ele pegou lá. Sim. Eu acho que hoje tá melhor, né? O que ainda é muito frio, pelo menos pra mim, né? Tem gente que tem mais facilidade ali, mas é incrível você pensar nisso também, né? Em algo que dura tantos anos. Pensar que uma menina pensou em atravessar e ela fez isso, e aí hoje a gente tá aqui gravando e falando sobre isso, sabe? Então, é louco, né? Cara, eu adorei o filme, cara. Eu adorei, assim, né? Por conta da história da natação, ver aquelas piscinas e as meninas, todo preconceito contra as mulheres. Sim. E aqueles outros nadadores bizarros, né? Que eles devem ter inventado um pouco. Eu preciso dar uma olhada para ver o que é verdade e o que não é. Não sei. Mas, de fato, teve um que tentou, assim, acho que 30 vezes e nunca conseguiu, então tentou sabotar ali. Isso tá no livro. Bom, tô falando que é verdade porque tá no livro, mas é bem interessante o livro também, assim, conta bastante. E teve toda aquela disputa de quem seria a primeira, né? Então, quem sabe, né? Então, o canal tá guardado aí. Ô, Bia, você, eu acho que foi no podcast da Carla, no Elas, que você falou que tinha começado a administração e depois você foi para economia. Em administração ou economia, mas o que tem esse jornalismo no meio? Ou por que você tinha essa faculdade? Você acabou de falar que talvez não continuasse na FEA, se não tivesse a natação. Sim. Você estava em dúvida e falou, cara, eu vou fazer 2 faculdades. Teus pais são economistas ou jornalistas? Ou o que foi isso? Foi assim, a minha incapacidade de decidir, que eu sou uma pessoa bem... Mas eu acho que eu sempre quis ser jornalista, né? Eu fazia...
desde antes, eu escrevia textos, né? Fazia revistinha. Em 2004 eu tenho um texto de cada prova de natação que eu fiz à mão ali. Então eu tinha esse desejo, mas eu tinha consciência que era uma profissão muito difícil, né? De ganhar dinheiro. Talvez hoje até tenha mais possibilidades, que você consegue fazer um negócio seu, enfim. Então, quando eu fui para a faculdade, eu fui fazer administração na GV. Passei. E eu tinha na cabeça que eu também tinha um desejo muito grande de ser independente, de ter meu apartamento, tinha esse sonho, assim, de comprar um apartamento para mim, de me virar em São Paulo, sempre adorei São Paulo. Então, eu sinto falta, né, por isso que a gente vem bastante, eu venho às vezes sozinha. Você não tem sotaque de santista? Não tenho. Não tem? Por quê? Não sei, fiquei muito tempo aqui, né, eu vim pra cá que eu tinha 17 anos, voltei agora, ano passado, né. Uhum. Então, aí eu fui fazer administração e gostei da faculdade e tal, mas chegou no fim do ano, eu sentia falta de algo... Falei, cara, na verdade isso aqui vai ser para ganhar dinheiro mesmo, assim, mas não é uma coisa que me desafia intelectualmente, vamos dizer assim, não sei. E aí eu passei em História na USP. Falei, cara, então eu vou fazer isso porque eu gosto, porque eu preciso, né, porque eu quero ter uma profissão legal, nem pensava em mercado financeiro, empresa, enfim, e vou fazer História porque é uma coisa legal, gosto de estudar e tal, e fui fazer, né. Fiz 6 meses, nem conseguia ir, porque a GV era integral, tipo, loucura doida mesmo, né. E era um pouco para aplacar esse meu desejo de fazer jornalismo, sabe? E aí chegou no meio do ano, eu falei, cara, não dá, eu quero ser jornalista mesmo, bora. E larguei as duas, estudei para ser jornalista. E eu namorava uma pessoa na época que falou muito para mim assim, faz economia, olha a história doida, né? Faz economia porque você vai ser uma jornalista econômica muito boa, né? Você vai ser... Juntava os dois. Você vai juntar os dois e jornalismo econômico não, paga melhor, né? Aí eu, tá bom, mas assim, eu não quero, sabe? Economia é chato, sabe? Né? Legal, é esporte, né? Só que esporte é muito futebol no jornalismo, né? É muito difícil. Claro, tem casos, né? Tem pessoas muito boas aí cobrindo esporte olímpico, mas é uma profissão muito difícil. E aí eu, tá bom, vou prestar economia. Aí eu passei e aí eu fui para essas duas, jornalismo e economia. E meu primeiro emprego foi em jornalismo, meu primeiro estágio. É um site de notícias do mercado financeiro. Uhum. Que eu falei, eu já consigo abater os créditos das duas faculdades e tal, mas o plano era aquele. E aí o meu chefe era o Felipe Miranda, que aí deu 2 meses, ele saiu para fundar Empíricos, aí deu 1 ano, ele me ligou e falou, você não quer vir? E eu achava eles muito interessantes, muito diferentes, muito criativos. Aí eu falei, vou, né? Tipo, tô nova, vou lá pra ver. E aí eu não saí. Então foi um acaso, sabe? Eu nunca quis mercado financeiro. E o que eles viram em você? Você depois perguntou pra eles? Não sei, acho que o fato... A Empírico sempre teve essa veia de escrita, né? De escrever de um jeito mais palatável para pessoa física, né? Lá atrás era muito mais isso do que o que acabou virando, né? Do que a pegada do marketing. Isso não tinha quando eu comecei. Foi depois que os americanos compraram a empresa, né? Uhum. Metade da empresa. Uhum. E então eu escrevia e também entendia de mercado, então foi meio que um combo ali. Então eu comecei, a gente era tipo 6 pessoas, assim. Uhum. Era uma metade de uma sala, né? Uhum. E aí virou essa coisa enorme que, assim, jamais imaginar. E eu tava ali, né? Foi isso que aconteceu. No lugar certo, na hora certa, com os relacionamentos certos. Eu acho que eu tive muita sorte, sabe? Muita, assim. E você tendo essa vontade, essa veia da natação fortíssima pulsando aí dentro, você tendo essa vontade enfim, natação não, economia, é uma coisa que, né, não é uma coisa legal, né? Não é uma coisa, nossa, eu adoro economia, sim, né? Não sei nem se os economistas falam isso, mas você chegou a ter esses momentos de conflito, tipo, né, dando certo lá na Empíricos, né, um negócio indo para frente, e de repente você fala, mas eu tô nisso, vou ficar nisso, sabe aquela angústia, sim, aquela coisa que você fala, eu vou ficar o resto da minha vida, né, aquele drama que a gente dramatiza, sim, quando é jovem, sim, vou ficar o resto da minha vida aqui, né, falando de números, de relatórios, de investimento, negócio que não, né, você teve isso? Tive, super. Super. E como é que você persistiu? Drama Como é que você... é comigo mesmo. Aí eu persisti fazendo esses negócios paralelos, né? Então, que te dava um pouquinho de logo que fôlego. Eu parei, eu já comecei tipo um blog de esporte olímpico, aí foi assim que eu fui para o Mundial de Barcelona, com credencial, aí depois fundei lá, fizemos a YesWin com essa minha amiga, fizemos documentário, então essas coisas, eu acho que foi uma boa saída, né? Aqui claro. Eu trabalho,
E eu passei a gostar muito do meu trabalho. Claro, você está conquistando, né? Você está sendo reconhecida. Sim. E eu faço nas horas vagas isso aqui. Agora, claro, chegou uma hora que a gente teve que parar o blog, porque era assim, era eu e ela, né? E aí você tá no meio de uma reunião e assim, bater o recorde mundial 200 peitos, precisa escrever. O cara, não dá, tô aqui. E ela lá não dá também, aí você tem que dar. Então, hoje eu faria diferente, né? Mas foi muito legal. E a gente foi junto pra Budapeste, pra cobrir o Mundial. Cara, experiência, assim, absurda, muito legal. Muito legal. Assim, foi... Entrevistei várias pessoas também, aí depois veio o Swingcast, né? Então, acho que foi isso. Isso me segurou, isso e nadar me deram assim, cara, eu consigo fazer minha paixão sem necessariamente aquilo, do what you love, né? Mas não necessariamente você precisa largar tudo e dar sabe? Não, e na vida real você precisa de dinheiro Pagar e as outra, contas, né? Também vai te realizando, porque você estava conquistando, você estava crescendo na empresa. Isso também dá uma satisfação, sim. Né? Pode não ser uma coisa que você ama, sim. mas te dá prazer, né? Sim, sim. E tem pessoas que vão fundo, e tem um jornalista esportivo maravilhoso, que é o Guilherme Costa, que ele trabalha hoje na Globo mesmo, né? Cobriu a Olimpíada de Paris, e eu acompanho ele desde 2008, que ele tinha blog também. Aí, na época, eu mandava mensagem, eu fui no TCC dele. Um cara, assim, sensacional. E eu queria ser ele, sabe? Mas aí chegou um momento que é isso, ele continuou e ele é demais, assim, eu nem acho que se eu tivesse continuado eu teria chegado ali, porque ele é sensacional, fora de série, ele sabe tudo de todos os esportes olímpicos, um cara assim... É aquele que fala da previsão de medalhas. Ele é muito aquele cara é fantástico. bom. Eu achei que ele fosse estatístico, ele matemático, alguém que me disse que ele era jornalista. Eu falei, caramba, porque ele faz a previsão, ele calcula, ele... Nas Olimpíadas, a cada dia ele fala, bom, agora mudou o quadro, mas isso já era esperado, isso foi surpresa. Sim. Não, eu acho assim, eu fico super quase como orgulhosa de vê-lo ali, que eu falo, nossa, eu tava desde o comecinho acompanhando, ele sabe tudo, assim, a esgrima vai ganhar, tal. Entende muito, assim, entende bem de todos os esportes, ele tem que estudar, né, pra Sim. ver se o cara tem mais chance ou menos chance de ganhar, qual que é o cenário. Teve uma época que ele até saiu acho que ele trabalhava numa rádio, e aí ele fez um blog e ele me chamou pra fazer uma coluna de natação, eu fiz algumas, assim... Chamava Brasil no Rio, que ele sempre vai mudando, né? O nome do blog é Brasil no Rio, Brasil em Tóquio, Brasil em Paris. Então, ele é incrível. Então, era o que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei muito do meu trabalho na Empíricos, principalmente quando eu saí de ser analista, deixei de ser analista de ações e passei a ser mais uma função de, não é gerência, né? Mas de estratégica, de pensar o negócio, enfim, cuidar do e-commerce e tudo mais, eu adorava também fazer isso, né? E ver a empresa crescendo é muito legal. Exato. Então, você ajudou, né? Sim, eu consegui fazer os dois e eu tô feliz, assim, eu não mudaria, sabe? Uhum. É uma maneira bem realista da gente encarar a vida do jeito que ela é, né? Aí depois você casou, queria ter filhos e tal, não dá para você viver de vento. Sim. E a gente tem que acomodar as coisas da maneira que elas se apresentam pra gente, né? Com um pouco mais de idealismo, talvez, mas não sendo 100% idealista e achar que, bom, então eu vou viver do quê? Sim. Né? Fazendo blog de natação. Tem pessoas que conseguem e chegam, e assim, também acabam se realizando tanto com aquilo que nem tem necessidade dos bens mais materiais a não sobreviver, mas assim, putz, não faço questão, mas eu gosto, sabe? Eu sempre gostei também de ter um dinheiro para ir num restaurante, de viajar... Então, eu acho que eu também tive que me entender, né? Para mim, não ia dar certo. E o jornalista trabalha demais, né? Eu admiro bastante, assim. É puxado. Né? Trabalha de fim de semana, pro esportivo, faz plantão. Então, foi bom. E agora, eu consigo fazer o documentário, né? Ter também recursos para meio que financiar isso, né? Exato. Que é o que eu tô fazendo agora. Né? E até agora, né? 2025 começando agora... Com certeza, essa tua trajetória valeu super a pena, né? Sim, valeu. Você olhando aí o teu retrospecto, ouvindo aqui um pouquinho do resumo que eu fiz aí da tua vida. Sim. Não, totalmente, assim, eu acho que... Claro que a gente tem nossas insatisfações e às vezes eu fico ansiosa até cara, que é isso? Eu não tenho uma rotina, né? Não tenho que sair de casa para ir pro escritório, que estranho. Mas eu sinto que valeu muito a pena, assim. Eu não mudaria nada do que aconteceu. E eu quero nadar, né? Eu escuto e fico orgulhosa, assim, de ter me lançado nas ultras, que foi algo que eu demorei. Aí fiz essa da Ilha do Mel e falei, cara, não sei se eu quero mais. Aí fui. O Leme ao Pontal, que eu já queria há uns 2 anos, quando eu fui fazer. E eu adiava, porque falava, cara, vou ter que me dedicar muito, vai ser muito treino, estou trabalhando pra caramba.
mas eu quero. Aí ficava, sabe, aquele não vai, não sei o quê. Talvez o que eu tô hoje com o canal, sabe? É claro que a dificuldade é outra, Exato, né? Mas aí uma grande amiga minha, Camila, uma das minhas melhores amigas, minha madrinha de casamento, ela descobriu um câncer muito agressivo, assim, em 2019. E eu fiquei muito do lado dela, acompanhei as sessões junto com ela. E ela sempre me incentivou muito na natação. A gente se conheceu na faculdade. E ela sempre, cara, vai e tal. E eu lembro de olhar e falar assim, cara, se eu tenho saúde pra tentar, se eu tenho tempo, porque no fundo eu tenho tempo. É só eu deixar de, sei lá, dormir um pouquinho mais cedo. Eu não tinha filho. Eu não tinha filho. E eu pensava... A hora que a gente não... Que depois que você tem filho, você fala, pô, eu tinha tempo antes, né? Exatamente. Eu falava, é só eu vou antes do trabalho, eu dobrava, que é o que triatletas fazem isso sempre, né? Eu ganhei um grande respeito pelos triatletas depois disso, porque dobrar treino quando você é mais novo é uma coisa, mas trabalhando é complicado, né? Então eu nadava de manhã, nadava às vezes na hora do almoço, ou de manhã e à noite. E falei, cara, dá pra fazer. E também não é uma prova tão barata o Leme ao Pontal, né? Eu tenho como investir, eu tenho tempo e eu tenho saúde, vai. E ela foi, a Camila, me assistir na chegada, né? Ela já foi bem, assim, no final do tratamento. Foi muito legal, assim, foi muito especial. E eu nadei a prova muito pensando nela. Então foi um ano muito transformador, assim, de... Cara, faz as coisas que você gosta. Vale muito mais a pena isso do que, por exemplo, gastar dinheiro com bolsa, com roupa, que é uma coisa que eu gosto, eu acho que é legal também, mas chega uma hora que vira puro consumismo mesmo e não te satisfaz tanto, né? Então, você sabe que você gosta disso, tipo, cara, vai, né? Faz. E foi tão legal, assim, foi a melhor experiência da minha vida, eu acho, sabe? E eu pensava nisso, um dia eu vou ter filho e eu vou falar, por que você não usou teu tempo direito? Vai ficar vendo série, sabe? Série que você já nem lembra. Então foi isso, assim. Foi muito legal. Que bom que você tocou nesse tema e eu quero trazer aqui uma legenda de um post que você fez em outubro de 2019, falando sobre o Leme ao Pontal. E, obviamente, você escreve bem, né, jornalista, e eu achei, cara, tão legal. Eu vou ler aqui. Fazer ultramaratona para mim é sempre um desafio mental absurdo. Eu sabia que no Leme ao Pontal isso seria levado ao extremo e me preparei para não vacilar, aceitar os pensamentos ruins, que os pensamentos ruins vêm, e tudo bem, o importante é não se fixar neles. Mas na prática foi difícil demais. Largamos 1h da manhã na Pedra do Leme. Eu amei nadar no escuro. O mar ajudou bastante no começo e eu aproveitei. Fiz força com o Cristo Redentor iluminado ao meu lado. Sem palavras para isso. São Conrado é difícil, como já haviam me dito. Quando chegamos na Barra, o mar ficou mais neutro e a cabeça foi longe. Eu vi a crise existencial chegando e demorei para sair. Não queria nem parar, nem continuar. Eu não queria nada. Mesmo com o sol nascendo, não conseguia ficar em paz, só sentia raiva. Gritava no mar de ódio do pessoal do barco tirando foto de mim. Uma coisinha dentro de mim falava, para de se sabotar, você queria tanto isso? E outra respondia, para de querer essa balela, você é ridícula, só sai desse mar. Meu, é legal essa legenda demais. Não sei de onde veio a serenidade de deixar isso para lá. Gosto de acreditar que eu carrego nos meus ossos e na minha alma tudo que toda a minha família e meus amigos já viveram na vida. Isso aqui é super legal, né? Estão comigo a força dos meus avós vindos da Espanha e do Nordeste, da minha mãe pegando 3 horas de ônibus para a faculdade, do meu pai cuidando da família toda, do meu irmão nadando e dando treino, da minha tia, da Camila, da Carol, do Danilo, do Vitor, e tudo o que eu já vivi também, que me preparou para seguir. Faltando 7 quilômetros, o mar ficou bem ruim, e foi aí que eu matei essa voz chata e repeti incansavelmente, falta pouco, o pior já passou, vai dar certo. Entre cantar Lua de Cristal, CPM, Tim Maia e Spice, eu repetia isso umas 800 vezes. O pior já passou, falta pouco, vai dar certo. Contornar a Pedra do Pontal foi desesperador. Faltando apenas 2 quilômetros, eu tinha medo do mar ficar terrível e a prova ser cancelada. Olha aí a voz, que voz doida falando. Nesse final, eu não pensei muito, só nadei. Sempre falei mind over body, mas eu vi que o corpo sabota a mente e a mente também me sabota. Tem uma coisa maior que mind and body, essa coisa dentro da gente, a alma. Nós 3 juntas vimos a orla e olha o chão ali. Levanta, chegamos. Meu, que texto legal, cara. Que texto legal. Cara, uma luta, né? Sim, sim.
E uma luta auto-infligida, né? Não Exato, é algo que... cara. É isso que mais me admira nos triatletas, nos nadadores, nos ultramaratonistas. Cara, o cara se propõe a fazer um negócio que não é pela sua sobrevivência, você não está querendo salvar o filho da forca. Você vai lá, se inscreve, paga, gasta, se dedica e vai lá e se aflige nesse nível, meu. Sim, eu já tive vários questionamentos meio de achar isso até meio quase idiota, sabe? Tipo, meu, pra que você tá armando esse circo? É uma das coisas que eu sempre... Porque é um pouco isso, né? Porque é algo que eu não tenho ilusões que eu tô, assim, fazendo algo importante pro mundo. Eu tô fazendo pra mim. Exato. Eu faço pra mim. Eu faço porque eu Isso quero. é pra te preencher de alguma maneira. Sim. E aí tem o texto da Ana Mesquita, que escreveu, que atravessou o Canal da Mancha com recorde, e ela... Eu até postei, né, que ela fala do... Ninguém pergunta para uma menina por que ela tá brincando de boneca, né? Por que quando a gente é criança a gente brinca, mas quando a gente vira adulto a gente só tem que fazer coisa útil. Exato. Então, para mim, fica muito isso, sabe? É claro que a disciplina do Leme Pontal e de todas essas provas me ajudou, né? Resiliência, essas palavras, enfim. Mas no fundo é simplesmente porque é legal, né? É por isso que eu gosto de fazer essas provas, né? Não é por um sentido maior, é porque eu quero, né? E uma vontade que às vezes vem e ela teve um nadador que falou isso, assim, eu sempre quis nadar mais do que eu queria respirar e isso acabou, então eu tô parando de nadar. Então acho que é isso, assim, quando veio a vontade de fazer finalmente o Leme Pontal, eu queria isso mais do que tudo, assim, eu acordava e dormia pensando nisso. E isso é tão legal e é um privilégio tão grande, eu acho. Eu lembro de acordar cedo e falar, cara, eu podia estar acordando cedo para pegar ônibus e trabalhar, eu tô para fazer o que eu quero. Então, assim, isso aqui não é um sacrifício, isso aqui é amor. Agora, chega na hora da prova, é muito difícil. Eu fiz um curso com a Carla, foi lá que eu a conheci, né? E ela falava isso, os pensamentos vão vir, mas você não é seus pensamentos. Enfim, várias coisas. A Carla, ela é, assim, fora de série, né? E no meio da prova, eu acho que veio essa crise mesmo, assim. Foi uma crise do... Não é nem assim, não aguento mais, quero parar. É assim, por que você está fazendo isso? E foi tão longe que virou um assim... Por que a gente tá fazendo isso? Cara, porque você quer. Mas como assim você quer? E aí foi indo assim, qual que é o sentido da vida? No fundo vai pra isso, Porque né? não é muito racional Não você é querer racional. sofrer, Sim. querer machucar, querer Sim. arder. Não é racional, né? E o que eu concluo, não sei se é uma conclusão, mas assim, se a gente puder, a gente não tá aqui só pra sobreviver, né? A gente tá, assim, muita gente não tem esse privilégio e precisa simplesmente viver pra conseguir sobreviver. Mas já que eu tenho essa oportunidade... que legal poder, assim, fazer algo que me completa. Então, eu sinto que foi uma experiência meio quase transcendental, embora eu seja zero mística, eu nem sei direito no que eu acredito, mas eu tenho muita vontade de viver isso de novo, desse momento que eu fiquei mal e meio desesperada, e, cara, qual que é o sentido disso? E qual que é o sentido da vida? Por que a gente tá vivo no fim? Porque a gente nasce, a gente morre, e assim, qual que é o ponto, assim? É pra acumular dinheiro? É pra sobreviver? É pra reproduzir? É pra... O que é, né? E pensava na Camila, cara, ela lutando pra viver, e foi uma coisa muito bonita de assistir, assim, a força dela. E, obviamente, não acho que tem paralelo, né? Assim, ela era uma luta muito mais dura dela, mas aquilo me encheu de força, assim, do tipo, cara, a gente é forte, a gente pode conseguir as coisas pra nós mesmos, sabe? Porque é legal, e... Foi maravilhoso, assim, eu espero viver momentos como esse de novo, assim, valeu demais a pena. E isso do mind over body, fala-se muito isso, né? O seu corpo vai cansar, mas a sua cabeça que manda. E eu pensei muito na prova, cara, minha cabeça tá pior que o corpo. Não é mind over body, mas também não é body over mind. E aí, assim, o que é? É algo que... O Saramago tem a frase, né, que é dentro de nós existe uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. Então, pode ser a alma, não sei o que é, mas... É isso, né? O que, sei lá, enfim. Momento filosófico, mas eu entendo bastante essas suas dúvidas, incertezas e essas vontades, porque essa talvez seja uma grande essência de quem escolhe viver as modalidades, principalmente de endurance, onde você tem mais tempo de passar por esses momentos, né? Não sei se numa prova de 50 metros você vive tudo isso, não dá tempo, né? Mas é curioso isso, né? Essa vontade, né? Sei lá, eu já recebi aqui algumas pessoas que subiram ao Everest. Meu, um perrengue, assim...
Cara, é um perrengue gigantesco, Sim. porque não dá para você sobreviver lá. Ainda é diferente, né? Porque não é que você está nadando em apneia, você está respirando, pelo menos, né? Você pode parar, respirar. Mas é uma coisa que eu acho que talvez torne o esporte tão fascinante, né? E seja transformador num nível que talvez não sejam muitas experiências que você possa ter para ter para viver um momento como você viveu no Leme ao Pontal, para fazer uma legenda dessa, né, que estava bem fresquinha, né, e que nos transformam em quem a gente é. Né? Isso faz parte de você. A hora que os teus filhos entenderem, você vai contar e você vai poder ler a legenda, os teus diários, os teus textos, para que eles possam entender melhor quem que é a mãe deles. Né? E isso faz parte de quem a gente é. E o esporte é uma ferramenta fantástica. Óbvio, melhor você passar isso que você passou voluntariamente, nadando, com saúde, com condição financeira, com tempo para treinar, com um monte de gente para te apoiar, do que você tá passando fome ou se enfrentar um câncer, uma doença, ou tá numa guerra. Sim. Né? Mas isso do Everest, eu ouvi alguns episódios do Joel, que eu espero que ele consiga o canal. Esse cara é fantástico. É que assim, ele é surreal, né? Surreal. E os tempos que ele faz de piscina, então, eu consigo perceber, assim, aí dá pra ver o quanto ele é bom mesmo. Ele nada assim. bem. Ele nada muito bem. E eu lembro que quando ele tentou a última vez o canal, o filho dele tava postando, e foi muito emocionante, né? Acho que todo mundo ali torceu muito e ficou triste. E aí um cara comentou assim, desculpa, gente, mas só pra entender, por que ele tá fazendo isso, sabe? E eu entendi que ele nem tava zoando, não tava sendo irônico, parecia. Mas é muito difícil as pessoas entenderem. E isso me dá um pouco, assim... Eu sei que é meio... Eu entendo quando acontece alguma coisa, a pessoa fala assim, pô, mas o cara fez porque ele quis. Então, assim, sei lá, se ferrou, é problema dele, né? Mas, assim, por que a gente acha que é ok você... Uma diversão socialmente aceitável é você ir pro bar, encher a cara. E, assim, nada contra. Eu fiz isso há muitos anos, adorava, assim... Mas, ok, mas a minha diversão é treinar, né? A diversão de um monte de gente. Por que isso é considerado assim? Nossa, mas quem foi uma que você entrevistou aqui? Fernanda, acho, que faz umas montanhas também, muito loucas, assim. Vanessa. E aí o pessoal comentou assim, se usasse essa energia para a ciência, o Brasil e tal. Tem uma raiva, assim, sabe? Sempre que tem notícia ou talvez uma inveja, uma inveja de montanhista, sabe? De quem escala o Everest. Mas, assim, isso é inútil, né? Mas tem um monte de coisa inútil que a gente faz. Tipo, nem tudo precisa ter utilidade. Nem tudo precisa ter utilidade, Exato, né? E qual que é o problema, sabe? A pessoa tá fazendo o que ela quer, né? E o Joel, enfim, espero que ele consiga. E acho que... Só passando também, por exemplo, isso do Cristo, né? Todo mundo falava, não, ver o Cristo iluminado. E eu, cara, cadê esse Cristo? Eu não achava. Eu não vou achar, não tem, o Cristo não tá aqui, sabe? Aí quando eu vi, e são essas coisas que, voltando até o que você comentou dos triatletas, né, que tem muito no mercado financeiro, eu acho que tem o lance do perfil, eu acho que tem o lance da grana, né, é um esporte caro, e eu acho que tem uma coisa às vezes você conquista coisas financeiras e não é que fica fácil, mas assim, é muito bom coisas que o dinheiro não pode comprar. Exato. Embora ele ajude muito, claro que ajuda. Mas ele não compra você terminar o Leme ao Pontal ou terminar um Ironman. Ele pode te ajudar, tornar menos difícil, mas é óbvio. Eu acho que talvez o fascínio para mim, um pouco da Olimpíada, é isso. E eu, com o tempo, fui vivendo num ambiente em que as coisas que você quer, você paga e você tem. E nada contra, ótimo, sabe? É bom poder comprar. Mas é muito bom coisas que você não compra, sabe? Ninguém sabe ali o quanto você tem. Claro que, de novo, te ajuda, né? Ter uma condição financeira, mas isso é muito impagável, né? Eu acho. Eu tenho essa impressão, eu acabei esquecendo de falar, mas eu acho que para muita gente bem-sucedida financeiramente, o esporte acaba assumindo esse papel de tipo, as pessoas sabem que elas podem tudo, que elas compram tudo, ou que elas são CEOs, né? Eu já recebi aqui vários CEOs e tal. Que é legal, é um status, é bacana, é uma coisa que a pessoa almejou, conquistou, construiu, suou, batalhou e conquistou. Mas o esporte acaba nivelando todo mundo, né? Ali, e quem termina, quem conclui, quem chega, quem fica em pé na praia, conseguiu, não importa quanta grana que você tem, ou se você é um CEO, ou se você é um, sei lá, um professor, né? E aí, outro post que me chamou a atenção, e eu fiquei bem surpreso com as medidas que você colocou aqui, que eu quero ler de novo, e é uma legenda também muito interessante. Esse foi de 30 de dezembro de 2019, então faz 5 anos, né? Certinho, quer dizer, quase certinho.
Em 2019, eu nadei 950 quilômetros, sendo 500 quilômetros em 3 meses e 36 quilômetros em um único dia, né? O Leme Pontal. Aquele dia é o dia que eu desejei baixinho na virada de 2018 para 2019 em Porto Seguro e que aconteceu 10 meses depois. Leme Pontal 2019 vai ser para sempre. 2019 vai ser para sempre o seu ano. Esse ano eu aprendi que realmente quase tudo na vida depende de como a gente encara, mesmo receber a pior notícia possível no segundo dia do ano. Uma tenda com desconhecidos no meio do deserto pode ser mais confortável que a minha cama em um dia de insônia. Uma sessão de quimioterapia, agora está explicado, pode ser mais agradável que uma festa. Um treino de 3 horas pode passar mais rápido que uma reunião de meia hora. E é mais fácil ver as Spice Girls de novo se reunirem em Wembley do que alguém ganhar do Rafael Nadal em Roland Garros. Aprendi a ser celebrante de casamento e adivinhar intervalos sem precisar de relógio, a confiar na bondade de desconhecidos e a nunca deixar de tomar um gel a cada meia hora, especialmente em um lago pesado em Capitólio. Algumas coisas parecem não ter fim, a criatividade da cabeça para ir longe nas ideias, a paciência do mozão para me ouvir e o tamanho da pedra do Pontal. Para isso e todo o resto, a resposta é sempre a mesma: coragem, serenidade, fé e amor. Vamos para 2020. Obrigado por tudo na vida. 2019 foi lindo. Foi um ano bem... De novo, nadei muito, então foi um ano ótimo. Então, eu acho que a notícia do câncer da Camila foi no começo de 2019, né? Ela me ligou e falou, cara, você não sabe, ela morava no Quênia na época, estava trabalhando lá. Uau. Ela é inteligentíssima, assim, fez USP, depois ela fez MBA em Chicago, e aí ela foi trabalhar no Quênia. E aí, cara, vou voltar para o Brasil, e assim, foi muito, o ano de 2019 foi muito isso, né? Então, obviamente, né, quando eu falo que a sessão é mais agradável, é assim, eu tive experiências muito ruins, assim, de briga com amigas em festa de casamento, quem vai ser madrinha, quem não vai ser, enfim. E, ao mesmo tempo que essa amiga foi, assim, passando por esse momento super difícil de estar com câncer pesado, estava ali falando, como é que foram seus treinos? Vamos lá. E eu lembro muito do marido dela falando assim, na época, namorado, você vai no dia você vai lá ver lá no Leme Pontal, né? E ela estava ainda em tratamento. Então, a prova foi muito dedicada a ela, né? E a vida, né? Assim, qual que é o sentido da vida? Viver, né? Viver, aproveitar, fazer o que você quer, enfim. Foi isso, eu queria muito fazer o Leme Pontal, mas eu faltava esse algo para eu me lançar, e foi ela, né? Foi demais, assim, e essas experiências das Spice, né? Elas fizeram um show em Wembley, eu fui com a Carol, essa minha amiga do documentário. Foi sensacional, assim, a gente ficou no, tipo, sei lá, pista premium, não sei o que era, muito perto, e eu amava as Spice, né? Eu vi os vídeos que você postou Eu fazia show, Instagram. tipo, quando eu tinha 10 anos e tal. Então, foi muito legal, e foi uma viagem incrível, assim, que eu fui para Folkestone com a Empíricos, né? E vi lá o Canal da Mancha, tentei botar o pezinho, não rolou. Falei, não, um ano eu volto. Aí fui para ver as Spice, fui para Romênia, que eu ia nadar uma prova, ela foi cancelada. Tudo na mesma viagem. E nadei uma prova em Viena, que foi muito legal. E aí eu ganhei o feminino. Em águas abertas? Em águas abertas. Legal, uma prova curta, eram 5 quilômetros. E aí eu cheguei, os caras me entrevistando em alemão, foi super legal, assim. Porque, assim, cara, como é que eu vou entender, né? Natação é assim, vira e volta. Tipo, não tem muito... Nada até ali e volta, entendeu? É isso. E a gente ganhou vinho de premiação, né? E nessa mesma viagem eu fui assistir o Nadal, a final de Roland Garros, e foi muito legal, assim. Então, por isso que eu falei das Spice e do Nadal, né? Porque também é um cara que... Acho que é impossível você gostar de... Bom, é possível, porque tem gente que não gosta, mas... É um exemplo, não assim, reconheceu o talento. O cara pode até não gostar, mas não reconheceu o talento. O cara é um dos melhores do mundo, né? Sim, assim, indiscutivelmente, a gente está vivendo a mesma era que ele, né? Não é que você está lendo. Exatamente. E, assim, para mim, o que mais chama atenção é o desejo infinito. Você vê um cara que já tem tanto título jogando como se a vida dele dependesse daquilo. E tal. O que você acha que é isso? Cara, eu não sei. Para mim, isso é insanidade, né? É quase assim, sabe? Então, o próprio Michael Phelps, né? Cada ano que passa, eu acho mais absurdo o que o Phelps conquistou. Eu não sei se as pessoas de fora da natação entendem o tamanho de você ganhar 8 medalhas em uma Olimpíada, numa era em que
É difícil um cara andar 50 e 100 livre, né? Já é tão especializado e ele ter ganhado 8, né? Com várias quedas na água e nadar revezamento. Enfim, foi... Ele... E curiosamente, assim, eu conheci o Phelps num Subway, num evento. Tem um amigo da escola que o pai dele trabalhava no Subway e eles trouxeram o Phelps e o Pelé pro Brasil, para um evento. Uau! Aí ele falou, você quer ir conhecer o Phelps e o Pelé? Não acredito. Cara, tipo, eu pra dentro, sei que você ama, tal, fui. 2013. E hoje me arrependo que eu fiquei tão focada nele que eu nem dei atenção pro Pelé. E assim, o Pelé tava na minha frente fazendo um Subway de atum. Era esse o... Isso lá em Santos? Em São Paulo. Ah, tá. Lá na Alameda Santos, nem existe mais o Subway. Era uma ação, então eles iam lá fazer... Ah, você gosta de qual? Do de almôndega. Aí faz ali, eles fizeram, comeram. Aí tirei uma foto com o Phelps. Depois eu fui pra Baltimore pelo trabalho, né? Que é a cidade em que ele nasceu e treinou. Não só ele, mas um lugar muito importante, assim, pra natação. E nas Olimpíadas do Rio, por acaso, eu e a Carol assistimos do lado da mãe dele. Aí tiramos foto com a mãe dele, aí mostrei a minha foto com ele, ela começou a chorar. Era a última Olimpíada dele, né? Ela, nossa, tipo, meu filho, sabe? Você adora meu filho? Tipo, cara, seu filho é o Michael Phelps, sabe? Porra, claro que eu adoro ele, né? Mas, assim, foi muito legal, é uma mãe, né? É diferente você saber que ele é adorado e ver uma pessoa na frente falando assim, ó, eu fui até Baltimore, nadei lá, né? Então, já não sei porque eu tô falando. Do Nadal. Então, eu fui lá e foi uma surpresa para os meus pais, né? Que a gente gosta muito de assistir, em especial o Nadal e o Federer. E aí, eu contei só pro meu irmão. Falei, eu vou, porque eu comprei o ingresso num site de revenda. Eu falei, cara, talvez seja falso, né? Então, eu fui até Paris para isso, assim. Peguei o avião lá de Londres e fui. Aí eu vou tentar. Eu fui a primeira a entrar, porque eu falei, cara, eu preciso descobrir logo, sabe? Aí eu cheguei e liguei, mãe, você tá aí e tal, não sei o quê, meu pai. Aí liguei, falei, onde eu tô? Aí meu pai já começou a chorar e tal. E uma coisa muito legal foi que esse ano a gente foi pras Olimpíadas, né? Eu levei a família, eu vi. Fomos todos. E eu comprei, assim, 2 ingressos de tênis pro meu pai conhecer Roland Garros. Eu falei, cara, não sei qual jogo vai ser, claro, né? Você não tem como saber. E aí, simplesmente, foi o Nadal na primeira rodada, eu fui com ele. Foi a última vitória do Nadal na Philippe Chatrier, no fim das contas, né? Porque ele logo depois parou. E no dia seguinte, foi o Nadal e Djokovic. E eu tinha esse ingresso. Eu paguei 50 euros e as pessoas estavam assim... Quando descobriram que seria aquele jogo, virou uma coisa no mercado secundário. E meu pai até falou, pô, Bia, se você quiser vender. Eu falei, não. Vão. Aí dei pra minha mãe e pra ele. E foi o último Nadal e Djoko, né? Da história. Que legal, meu. Que sorte, caramba. Sim, foi. E assim, acho que é o meu maior ídolo, talvez. Ídolo é uma palavra difícil, né? Assim, que a gente não conhece as pessoas de fato, mas a minha maior inspiração no esporte, de entrega, mais do que de não desistir, mas isso de vontade, assim, né? Eu acho que é o Nadal. Gosto muito dele. Você está falando aí agora e me lembrei, né? Eu recebi aqui faz poucas semanas o Robert Scheid, que também teve uma carreira longeva, absurda, né? E depois de ter conversado com ele, né, li o livro dele, já tinha visto algumas entrevistas com ele e tal, mas é mais ou menos aquilo que você falou do Phelps, né? Assim, eu falei, cara, o Robert Scheid, ele tinha que ser assim, cara, um cara venerado, tinha que ter estátua dele, tinha que ter um feriado, né, no nome dele, porque, meu, é um cara que, para um esporte que é muito pouco conhecido no Brasil... Sim. Mas, cara, o cara tem um mérito esportivo fantástico. Mas ele falou que essa história de se manter longevo e de continuar conquistando, né? Me lembrei aqui que eu te perguntei o que será que faz as pessoas como o Nadal continuarem no nível que ele continuou por tantos anos. Mas, segundo o Robert, assim, a cada ano, a cada campeonato, a cada mundial, a cada Olimpíada, você quer ganhar, mas assim, você está com uma motivação diferente, né? Não é o que te motivava no início da carreira, não é o que te motivava na primeira Olimpíada, o que vai te motivar na última, não necessariamente, né? Então, talvez seja isso que faça com que as pessoas permaneçam tantos anos buscando sucesso no nível que o Nadal, o Federer, né, Djokovic, para citar aqui natação, para citar aqui tênis, que a gente está falando aqui agora. Mas aproveitando isso para a gente já... encerrando a nossa conversa, se você pudesse escolher um atleta qualquer para você ser ele por um dia na vida, que atleta que você escolheria e em que dia da vida dele? Eu acho que o Phelps no dia que ele ganhou o sem borboleta em Pequim, que foi esse dia, eu acho que foi o meu dia preferido da história das Olimpíadas, né? Foi
o sem borboleta, que é aquela prova da chegada, né? Que acho que as pessoas meio conhecem, mesmo quem não gosta de natação, que parece que ele perdeu, que o Galvão até fala, perdeu, ganhou, perdeu, não ganhou, tal, que é uma narração famosa. Ele, agora não sei se é o Galvão ou o Milton Leite, enfim. Uma prova absurda que ele ganhou por 1/100º, que foi assim, tipo, eu chorando, assim, caraca. Porque depois daquela ele igualou o Mark Spitz e aí faltava só um revezamento para ele superar, né? E era mais difícil. E aí, minutos depois, foi o Cielos Quenta Livre, que foi a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas, em Olimpíadas, né? Até hoje é a única em piscina, a gente tem a Ana também em águas abertas, mas eu acho que foi talvez o dia mais surreal, assim. Mas, pô, tem tantos, né? Assim, a própria Rebeca Andrade, foi a única coisa que eu queria ter visto em Paris e não consegui, foi a Rebeca. O Ted Riné ali, né, judoca, amado pelos franceses, assim, isso foi uma coisa indescritível. Você vê o cara entrando e assim, o negócio achei que ia cair, né? O tatame não, o complexo ali, né? Tava lindíssimo, assim, lindíssimo. Cara, esporte é... O Nadal, né? O Nadal em Melbourne, quando ganhou ali o milagre de Melbourne, que ele virou contra o Medvedev, que assim, tipo... Acho que o maior motivacional de todos os tempos. É muita coisa, né? Ainda bem que, assim, temos muitos anos de Olimpíadas para acompanhar. Exato. Não, e a gente está tendo o privilégio, né, de ver e acompanhar grandes atletas, né, como o Phelps, como o Nadal, como o Djokovic, como o Robert Scheid, que eu acabei de citar. Agora vamos falar dos seus pensamentos, dos seus planos, do que está passando na tua cabeça para daqui para frente. 2025, você vai lançar, você acha que vai dar certo o documentário? Já estão em produção, né? Sim, a gente já gravou tudo, né? Que bom. Já gravamos, a 14 Bis é uma travessia de 24 quilômetros que acontece lá, você larga de Bertioga e aí nada pelo canal e chega na base aérea de Santos, né? Uma prova que já existe há mais de 50 anos, super tradicional. E a porta de entrada da maioria das pessoas para o mundo de ultramaratonas, né? Então, dificilmente você vai fazer um canal da Mancha, um Lema Pontal, sem ter feito a 14 Bis. E uma prova muito interessante, assim, não sei se barata, mas menos comercial, pelo menos até o momento, sempre foi assim. E as pessoas se ajudam, enfim, muito, muito bacana. E eu queria contar um pouco isso, assim, que prova é essa, sabe? Por que a organização faz isso quase voluntariamente? Né, não tem grandes retornos financeiros. Envolve não é nem a Marinha, é a aeronáutica, então tem todo um trâmite burocrático ali para conseguir liberar a prova. É por isso que tem esse nome, 14 Bis? Sim, é por isso. Pronto, está explicado. Exatamente. E assim, eu vejo a chegada do Ironman é uma coisa sensacional, né? Tenho muita vontade, assim, de um dia ver ao vivo. Acho que deve ser legal que você gosta do triatlon. Eu adoro o triatlon. Legal. Eu adoro. Eu sigo todo mundo. A Lu Haddad já é uma questão de fanatismo mesmo. Um dia eu encontrei ela na Pinheiros, quando ela ainda estava treinando lá pro Alasca. Aí eu, Lu Haddad, tipo, toda assim, né? Legal. Ela achou ela, tipo, sensacional, assim, inteligentíssima, né? Um crânio total. E aí a 14 Bis, enfim, essa prova que é muito difícil, tem a ponte, faltando 3 quilômetros, que passam os carros, né? É a estrada ali da Rio Santos, Rio Santos. Então é muito legal isso, passar debaixo da ponte, porque você sabe que tá chegando, enfim. Então a gente pegou 3 personagens, né? Um deles é o Samir Barel, que você já entrevistou aqui, que foi como eu conheci o Endorfina, né? Foi um dos primeiros entrevistados seus, acho, né? Assim, eu não lembro agora. Mas foi... São quase 8 anos, mas... 2018 ou 2019, assim, E aí ele é um dos personagens, os outros eu vou deixar sem spoiler, mas uma prova também que você pode fazer com qualquer idade, né? Então, uma das nossas personagens é uma mulher, assim, fantástica, de 50 anos, que nada muito, muito mesmo, assim. E a gente acompanhou treinamentos, entrevistamos, fomos para Campinas, na academia do Samir. A gente acompanhou um projeto social que é o Talentos do Capão, que eles pegam reciclados, os pais dos atletas, para os atletas poderem participar do Talentos do Capão. O André, que é o idealizador do projeto, é um cara assim fora de série, professor de educação física, que queria que o pessoal do Capão Redondo tivesse acesso ao esporte. Então, eles fazem natação, triatlon, balé, e aí, todo ano, sei lá, uns 10 atletas vão participar, e os outros atletas fazem o caiaque, né? Que também é uma coisa cara de você ter um caiaqueiro, enfim.
E aí a gente acompanhou também uma pessoa do Talentos do Capão, né? E eu dei sorte ou azar de pegar um ano muito difícil. Então, assim, a 14 Bis geralmente não, mas o ano anterior, com 7 horas, chegou a última pessoa. Dessa vez, muitas pessoas não terminaram, né? Assim, muitas pessoas mesmo. Tipo, acho que foi o pior, não foi? Com mais dizem pessoas que o pior, não terminaram. Coisa de 25%, assim, bastante. E muita gente não terminou, porque tem um tempo de corte de 10 horas, e a gente filmou tudo isso, né? As pessoas sendo resgatadas e tendo que parar faltando 1 quilômetro, as pessoas não aguentando, as pessoas chegando. Teve um nadador que fez de costas, que foi, assim, muito legal. E aí, tipo, né, assim, não tem limites, né? Não, já teve gente que atravessou o Canal da Mancha nadando borboleta, meu. Cara. Não dá, é surreal, né? Assim, não, você não até atravessou onde o Canal vai. da Mancha, atravessou o Canal da Mancha nadando borboleta. Não, e eu falei, isso aí faz até parecer fácil, né? É tipo o Phelps, você fala assim, quantas medalhas ele tem? 8. Pô, você não tem nenhuma, cara. Tipo, atravessou de borbo, foi e voltou. Teve uma mulher que fez 4 vezes seguidas, né? Aí, você não consegue uma vezinha? Não, é assim, cara. É difícil. E aí a gente tá na produção agora, editando, né? Então tem as entrevistas, tem o dia da prova e vamos ver aí. Pretendo lançar esse ano, sim. Que legal. E vai estar disponível aonde? Que plataforma do YouTube? Cara, vai fazer uma parceria lá no Sim Channel? Então, eu não sei ainda. Eu tô pensando nessa parte da distribuição, né? Fiquei tão focada agora foi meio rápido, porque eu saí da Empíricos e eu falei, cara, eu acho que eu tenho que fazer a desse ano. E ainda bem que eu fiz. Ainda bem, então. Vai ter drama, vai ter um monte de coisa, história. É uma produtora que chama B12 Criativa, que eu conheço o Gabriel, que é o fundador da produtora. Eu trabalhei com ele na Empíricos, né? E ele fundou essa produtora. Eles estão começando, não, já tem um tempo, assim, mas ele super comprou o projeto, aí agora tá nadando, falou que quer fazer a 14 Bis. Então, gostei muito do carinho, assim, que eles tiveram com a prova. Porque eu entendo que para quem é de fora é uma coisa assim, esse pessoal é louco, né? O que vocês estão fazendo? Mas eles se apaixonaram, porque é muito legal, né? Assim, fora o lindo que é, assim... você vê tanta gente na água, assim, é bonito, sabe? Eu nunca tinha visto uma prova de cima, né? Assim, do caiaque. Foi muito lindo, assim. E a luta das pessoas de não parar, então, assim... são os dramas individuais, pessoais ali de cada um, né? E os cinegrafistas que nem eram, assim, atletas, não entendiam nada desse mundo, ficavam assim, cara, a menina não para, ela não desiste. Tipo, ela já sabe que ela não vai terminar e ela continua nadando. Então, eu achei muito legal, sabe? Isso, assim, eu espero conseguir tocar pessoas que não são do esporte, né? Embora é difícil, né? Assim, mas a ideia é essa. Mas a gente tem que tentar, Sim. né? Assim, a gente tem que tentar levar a mensagem que a gente acha que é legal para quanto mais pessoas, porque é o que outro dia alguém falou, você está tentando dar uma mensagem, você está passando uma mensagem boa, se a pessoa vai captar e vai usar ela para fazer alguma coisa boa, aí não é sua responsabilidade, mas você está passando uma mensagem legal. E o podcast, o Swimcast, vai voltar, agora que você está com um pouquinho mais de tempo, está nesse ato, podia fazer pelo menos uma temporada, né? Sim. Agora já numa outra fase de vida, já, enfim, né? Já tendo a experiência de 100 ou um pouquinho mais episódios. Sim. Cara, era um podcast tão legal que você conduzia com o Danilo? Foi muito legal, a gente até começou antes da pandemia, né? Só que logo veio a pandemia, a Poliana foi nossa primeira entrevistada, então acho que foi muito legal isso, mas eu acho que também podcast, e aliás, assim, um agradecimento público que você foi super legal, né? Você mandou mensagem, não, deixa eu te ajudar, deixou lá em casa, não sei se você lembra, que você deixou um equipamento para mim. Lá no Jardins, né? Eu lembro que eu fui deixar para você, é verdade. Sim, e falou, vocês têm que continuar, vocês têm que fazer, foi muito legal isso, assim. E foi legal, eu gosto muito disso, de contar histórias, até gosto mais de contar histórias de pessoas que geralmente não têm espaço, né, assim, acho que a gente já ouviu muitas vezes a história dos grandes atletas, mas embora seja sempre legal de ouvir, né, com certeza as suas maiores audiências são dos grandes, porque todo mundo quer ouvi-los e é justo, né? Mas eu gosto muito de contar a história do cara que foi bom, mas não necessariamente foi medalhista, né? Foi muito legal, tenho alguns episódios aí preferidos. E quem sabe agora, né? É que o mundo do podcast mudou muito. Eu acho que hoje em dia não dá para fazer sem vídeo, sem cortes, né? Pro Instagram. Não sei. Mas quem sabe, né? Acho que... aquilo que eu te falei antes também de ligar o gravador. Eu acho que... primeiro que o trabalho que vocês estavam fazendo era muito legal. Eu acho que tem demanda e tem espaço, né?
Mas, pô, é uma coisa que é a sua paixão. E depois você vai divulgar o documentário e depois, né, não precisa transformar numa profissão, mas eventualmente não precisa ter vídeo, dá para ter vídeo, né? Hoje em dia tem estúdios muito mais acessíveis, como o Estúdio aqui, por exemplo. Sim. Mas você pode gravar remotamente, né? Eu gravo tantos remotamente, quando as pessoas não estão aqui, fica um pouco mais fácil de dar essa liberdade, né? Embora a gente esteja em São Paulo, é mais fácil as pessoas passarem por aqui. Sim. Mas, cara, é que era um trabalho tão legal, cara. E agora que você tá com uma veia mais jornalística pulsando mais forte do que a de economista, né? Você ainda pode levar para outros, né? Fazer de jornalismo, fazer de notícias, fazer de... Enfim, se você quiser, eu te dou várias opiniões, mas eu acho que você você tinha que continuar. Bia, antes da gente chegar no ápice do nosso podcast, eu vou te presentear com um óculos da Oakley. Não tem óculos de natação ainda, mas tem óculos, os melhores, na minha opinião e na opinião de muita gente, para você tomar sol em pé na praia, lá no Boqueirão, na praia de José Menino. Muito obrigada, Espero Michel. que você goste. São óculos fantásticos. Eu não sei se você já usou, mas são óculos incríveis. Então fica aqui o meu presente e o agradecimento pela tua presença aqui no Endorfina. Mas agora eu vou ter que te perguntar qual que é o melhor investimento que você já fez na sua vida. Você que analisou tantas ações e você que tem tanto sucesso na sua vida pessoal e profissional, qual que é o melhor investimento? Bom, financeiro, eu sou muito fã da renda fixa, né? Que é até um contrassenso, porque a Empíricos é uma casa de muito mais de renda variável. Eu tenho ações também na minha carteira, mas eu acho que a renda fixa é imbatível. Acho que eu sou um pouco mais conservadora e com a taxa de juros do jeito que ela tá, não tem muito por que ficar correndo muito risco. Espero que os meus ex-sócios não ouçam isso. Mas é um pouco mais o meu perfil, assim, principalmente hoje em dia, né? Mas acho que talvez o melhor investimento que eu fiz na vida foi aprender a nadar, né? Porque que nem fui eu que fiz, foram meus pais, então agradeço eles imensamente por isso, pela saúde, mas principalmente por ter me dado uma paixão, assim, para a vida inteira que ninguém vai me tirar, eu espero, né? E é o que eu pretendo... proporcionar para os meus filhos, né? Que não precisa ser esporte, mas que eles tenham gosto pelas coisas. Acho que a natação muitas vezes me salvou, assim, não salvou, mas foi uma coisa que, quando tudo tá ruim, vai nadar... não só a rotina em si, mas eu consigo voltar para momentos que eu vivi na natação e ficar feliz, sabe? Eu tinha muito isso na cabeça quando eu fiz o Leme ao Pontal, né? Meu marido falou, cuidado para você nunca tá, assim, sempre insatisfeita, né? Que é uma coisa boa e ruim, né? Talvez é o que move esses caras aí, fora de série. E eu coloquei muito na minha cabeça, eu não posso fazer isso e dar uma semana e falar, isso não valeu nada se eu não fizer o Canal da Mancha. Não, eu tenho que gostar disso. Valorizar, né? Cada passo, cada conquista. Sabendo que é do tamanho que não é nem mais nem menos, mas... Hoje eu consigo ouvir a música do Tim Maia, quando toco, eu fico muito feliz, assim. Cara, eu fiz isso. Que legal, sabe? Então, é uma fonte de felicidade permanente para mim. Não ficou no passado. É quem eu sou, né? E eu espero ter outras provas assim, esse ano e nos próximos, enfim. Muitos mares para nadar ainda. Já que você tocou aí no assunto de investimento e tal, você não tem vontade hoje de voltar para o mercado financeiro? Não. Não mesmo, assim. Eu acompanho o mercado por isso, porque, enfim, eu faço os investimentos, cuido do meu dinheiro, do dinheiro da minha família, mas não tenho vontade. Eu acho que... Passou, foi legal, mas foi muito legal, sim, só alegria, assim. Só alegria não, mas foi ótimo, não mudaria, mas eu acho que agora é um outro momento, né? E é o que você falou, talvez, assim, chegou o momento de eu explorar um pouco mais essa veia jornalística e tentar fazer algo, não sei muito bem o que, né? A coisa boa e ruim de não ter um trabalho fixo é você que tem que descobrir, né? Isso é maravilhoso, mas a liberdade, ela também é meio difícil, às vezes. Mas acho que... Eu tenho feito alguns vídeos no Instagram, não sei se você viu, contando histórias. Super legais. E tá muito legal, assim. Aliás, um ouvinte do Endorfina que falou alguma coisa que eu não tô lembrando agora. Puxa, eu vou cometer uma gafe, não tô lembrando agora o nome dele, mas eu vou lembrar na apresentação, eu vou falar. E ele falou, você tem que gravar com a Bia. Sério? E ele tá lá. É um oriental, tem um nome Idec. Sim. O nome assim, agora tá meio... É o William.
Pode ser, não tô lembrando aqui agora. Cara, super bonitinho que você faz com uma... O William é o que nadou costas. Eu sei quem é. Que ele toca violino. Exato, ele me convidou, eu ia na apresentação dele de violino. Sério, você conhece ele? Não, eu ia conhecê-lo, mas ele me convidou, porque assim, essa história do Instagram, das redes sociais, né, igual quando eu abri a porta, você falou, nossa, eu tô ouvindo a sua voz, é esquisito. Você cria alguma coisa com as pessoas que é legal, né? Sim. E aí eu não sei por que ele começou a trocar ideias comigo, eu falo com 99,9% das pessoas que me escrevem, só não respondo quando eu perco a mensagem. Mas aí a gente acabou se aproximando, assim, ele falou que acho que ele era... Eu tô confuso ele é aqui. quiroprata. Isso, sim. Aí ele disse que me ouviu aqui falando de alguma lesão que eu tinha e tal. Isso. Inclusive, acho que foi com a Carol Morelli, que eu tava com os ombros machucados pra caramba naqueles dias lá. Hoje estão bons, razoáveis. Ele falou, cara, eu sou quiroprata, se você quiser eu olho aí teu ombro e tal. Aí a gente começou a conversar. Cara, ele me convidou para um show de violino que eu adoro, é o instrumento musical que eu mais gosto, o violino. Eu falei, cara, eu vou com o maior prazer. Só que no dia minha filha teve um quiprocó e não ia dar para deixar com a minha sogra, enfim, acabei não indo. Mas ele que falou que ele foi... acho que ele falou, grava com a Bia. Eu falei, cara, tô já quase acertado com ela e tal. Eu fiz ele fez a 14 bis, foi a primeira vez, e ele não completou. Exato, isso mesmo. E eu queria... Eu contei algumas histórias, isso aí não tem nada a ver com documentário, né? Falei, deixa eu contar aqui umas histórias legais da prova e tal. Super legal, cara, foi muito... Ele é sensacional, assim, super de boa falando, sabe? Traumatizou ele? Não, foi muito legal. Tipo, não terminei, mas assim, valeu super a pena. Faria de novo. O cara que tá na boa. E tá cheio de gente, assim, tem gente que fica e não quer voltar, tem gente que fica mordido, né? Mas tem gente que encara numa boa, e isso é super legal, né? Uma maneira de se relacionar bem com o esporte, né? Sim. Que isso é uma coisa que, pelo jeito que você narrou aqui nessas quase 2 horas, é o jeito que você encara. Você se leva a sério, você gosta, você é comprometida, mas assim, não over. A um ponto de, a natação me fez mal durante uma época, porque eu fiquei perseguindo aquele tempo, nananana. Sim. A gente faz do jeito que dá, do jeito que teria que ser para todo mundo, né? Sim. Só tirar o lado bom do esporte e não o lado ruim. Sim. Mas enfim, mas esses teus vídeos do Instagram são muito legais. Bia, você tem que voltar com o seu podcast, mulher. Você tem que voltar. Vamos ver. Quem sabe. E aí agora, obviamente, Bom, vamos falar de Los Angeles primeiro, depois eu vou querer da sua coleção de trajes. Você vai cobrir Los Angeles 2028? Cara, não sei, né? Aí eu precisaria ter também tem isso, né? Precisaria ter um veículo para eu cobrir, né? Essas vezes eu tinha o blog e tal, então eu até pensei em fazer parceria com alguém e... Apesar que foi muito legal ir para Paris sem ter que cobrir. Embora eu tenha feito uns vídeos e no fim eu colaborei com a Swim Channel, eles postaram. O legal da credencial é que te dá acesso aos bastidores, né? Exato, que é muito legal. Claro. Assim. Eu e a Carol, a gente pirou. Tipo, até chegou uma hora que alguém da organização falou assim, tipo, não pode filmar aqui, porque a gente ficava, olha, não sei o que. Assim, 2 crianças. Fãs, né? Fãs. Mas isso é muito legal do Mundial, tem muito fã, né? A Olimpíada, vai muita gente que quer ver a Olimpíada. No Mundial de Natação, o Daniel Takata que me falou isso. Sabe, não sei se você conhece ele, é um super especialista e ele atualmente comenta na Sport TV natação. Enfim, um cara aí também super apaixonado por natação e conhece muito, assim, bem mais que eu. Inclusive, cara demais. E ele me falou, o Mundial, ele é mais... por um lado, ele não é Olimpíada, mas ele reúne essas pessoas que amam natação. Então, Budapeste... Cara, foi muito legal. Polo, que eles são super... Você jogou polo? Joguei polo aquático, né? Cara, a gente foi num jogo de polo. Eles amam, né? Cara, acho que é esporte nacional. Nossa, na Croácia, foi muito legal. A natação eu ficava arrepiada, assim, de ver uma arena enorme com as pessoas torcendo e conhecendo ali, né? Então foi muito, muito legal. Então tem esse lado, mas ir também sem compromisso, para assistir, curtir, para ficar chorando, é legal também. Umas férias deliciosas, né? Dos sonhos. Sim, mas eu, assim, se tudo der certo, estarei lá, com certeza. Legal. E aí, tem coleção de maiôs, tem coleção de trajes, de óculos, de natação, olha, eu tenho de touca, palmares. Tenho de touca, eu adoro touca, então eu tenho bastante touca, algumas que eu nem uso, inclusive a que o Phelps, que eu tenho dele, né, que eu peguei lá quando eu fui para Baltimore. Que legal. Mas, olha, de maiô eu não tenho tanto e traje também nem tanto, porque essas provas, além de tudo, o Canal da Mancha não pode nadar de traje, né? Então, o Leme Pontoff de maiô também. De maiô, Tem a opção neoprene, mas eu também não gosto de andar de neoprene. Tem um certo preconceitozinho dos nadadores, tipo, neoprene, né, não é tão legal. Mas eu não gosto, me machuca. Então, eu nado geralmente de maiô só.
Mas tenho muitas toucas lindas, assim. Olha, no triatlo não tem preconceito contra traje, eu de sei. neoprene. Ajuda pra caramba, né? Ajuda pra caramba. Eu ainda não me rendi, embora não sou mais um triatleta, né? Mas eu ainda eu brinco com um amigo meu que treina lá com a turma do triatlon, ele não é triatleta, falou, cara, eu quase estou precisando do traje como é que é o nome? Do neoprene? Do neoprene, mas ainda não estou, ainda tá Você? dando. Eu nunca legal, usei, nunca sério? nem usei, não, nunca Olha, usei. Então. Eu sou old school, assim. Eu olho, eu falo, puxa, acho que eu queria experimentar, mas também não é uma coisa barata para você comprar e não usar. Sim. Mas eu falo, cara, deixa eu esticar o máximo que eu puder, meus ombros aguentarem, para depois eu ir pro neoprene para dar uma sobrevida na minha natação. Ajuda muito, né? Ajuda muito, meu. Demais, os tempos assim. das pessoas. A turma do Pinheiros, que nada pra caramba, né, dos amadores, cara, acho que não tem ninguém lá, nem o Valdir, que é esse amigo meu, que nada sem neoprene. E ele não é o triatleta, mas assim, o pessoal adaptou. Não dá pra não usar, né? Mas eu lembrei aqui de uma coisa, que sempre te ouvindo no Endorfina, eu pensava, o Michel nunca mais vai voltar a fazer um Ironman? Não, Ironman não vai dar, eu acho. Pode, claro. Não, Ironman eu acho que não dá, não sei. Não dá. Mas você não tem vontade? Eu tenho, mas não de fazer Ironman, eu queria fazer o meio Ironman, né? Que na minha época era o meio, que hoje é o 70.3, mas eu não consigo engrenar na corrida, cara. Entendi. Eu tenho uma lesão nas pernas que não... Eu corro, assim, eu corro para fazer uma atividade, eu não treino corrida. Entendi. E eu tenho que correr e caminhar, correr e caminhar, correr e caminhar. Não consigo correr direto. Então isso é um limitante que já me aborreceu pra caramba. Mas já superei essa fase, felizmente. Entendi. Porque teve uma época que me aborreceu demais. Mas o meu problema é esse. E aí eu até pensei, eu ia contar uma coisa aqui que eu nunca contei. Eu fui convidado por um amigo, um ouvinte que se tornou amigo e tal, que eu conheci, que começou no triatlon faz alguns anos e que treinava, aprendeu a nadar assim direito com a Thaís. E ele me ligou no começo do ano passado, 2024, no meio talvez do ano passado, e falou, cara, vamos fazer o Ironman 70.3 aqui de São Paulo em revezamento? Falei, legal, o que você quer que eu faça? Né? Porque se fosse correr, não ia. Falei, correr 21 e caminhar não faz sentido. Eu fico machucado, é um negócio que não dá certo. Ele falou, não, cara, a Thaís vai nadar, você pedala e eu corro. Falei, porra, perfeito, né? Mas a Thaís, ele falou, Aí, de repente, ela foi pro Canal da Mancha e desistiu, porque, segundo ele, não sei se é verdade ou não, ela disse que agora ia dar um tempo, ia tentar engravidar e tudo mais, né? Nadou a Mancha, vai nadar aqui em São Paulo, 70.3, né? Entendi. Na raia olímpica, né? E aí, tanto é que eu liguei para ele, faltando tipo um mês para a prova. Eu falei, cara, tá tudo certo? Porque eu quero também treinar um pouquinho e tal, com a Thaís, né? Que fez o Canal da Mancha, né? Sim. Ele, cara, a Thaís não vai mais, eu também parei, porque, assim, de quando ele me ligou para quando eu falei com ele um mês antes da prova, a vida dele mudou, ele vendeu a empresa, mudou de cabeça para baixo a vida dele. E, enfim, eu ia fazer então um revezamento e aí ver a Thaís, parabenizá-la e tal, enfim, pessoalmente, né, eu tinha dado os parabéns para ela, mas é isso. Mas eu tenho vontade, é que fazer caminhando, aí eu falo, também não preciso, o que eu não tenho, e isso muita gente não entende, e é um pouco do que você tem, mas você ainda está muito mais ativa do que eu não preciso competir. Entendi. Eu treino, né, como eu treinei hoje, eu me esforço, pego tempo, assim, não estou querendo ter desempenho, é pela saúde. Mas eu não preciso ter uma prova para eu falar, não, eu preciso treinar, porque agora eu me inscrevi, eu vou para uma prova, que é normalmente o que funciona com as pessoas, e tudo bem, não tem certo, não tem errado. Mas eu consigo me manter treinando diariamente, com algumas exceções, sem ter prova, é só pela saúde, pelo hábito, para mim é uma terapia, cara, eu adoro, e eu acho que aí nesse quesito eu consegui me resolver com o passar dos anos de me tornar profissional e depois ir abandonando o lado profissional, mas continuar muito intenso e depois ir diminuindo a intensidade para ter uma relação saudável. Eu não tenho decepção nenhuma com o esporte, o meu esporte, né? Assim, eu faço, obviamente os tempos estão horríveis, eu não tenho até vergonha de falar dos meus tempos hoje,
Ainda mais eu que nadei relativamente bem para um não nadador. Mas, cara, eu também me adaptei a isso e tudo bem. O que importa é se manter saudável e longevo, né? Sim, sim. Tô com 55, Bia. Não tá fácil. Então, mas eu tinha essa curiosidade porque eu lembro de começar a ouvir e falar, cara, mas o cara era bom, por que ele não tá mais tentando ir pra Kona? Que eu acho esse negócio de Kona, eu acho fantástico, sabe? Embora eu sei que vira às vezes um problema, né? As pessoas também, às vezes, ficam meio fissuradas demais e tal. Cada um é cada um. O que eu aprendi aqui é o seguinte, a gente não pode criticar. Sim, sim. Faz o que quer. Mas eu acho muito legal, assim. Eu adoraria ter um Kona, sabe? Tipo, algo que... Quem sabe, meu? Não, mas assim... Você tá numa idade excelente. Isso tem o mais difícil, que é condicionamento físico e sabe nadar bem. Sim. Ah, não, tá, mas o Kona de verdade, literal, eu acho difícil. Não, aí não. Eu gostaria de terminar um Iron, porque eu acho que o clima é muito legal. Eu acho, e uma maratona, né? Mas acho que vai demorar ainda um pouco. Mas eu ouvia você falando e falava, cara, ele não tem saudade de ir pra Kona, de disputar, de tentar. Quando eu comecei a endorfina, eu não tinha. Tá. Aí de tanto ouvir as pessoas e acompanhar e voltar, né, a ter esse contato com os triatletas, eu fiquei com vontade. Depois dos 50, eu falei, cara, seria legal fazer assim, 2 desses 70.3 por ano, umas provas mais curtas, voltar para Santos, né, cara? Sim, que, nossa, tem Santos, muita prova lá, Deus né? do céu, cara, é muita história em Santos, o Internacional de Santos e tal. Mas eu preciso resolver essa história da corrida e vou te falar que tá difícil, mas já tentei de tudo quanto é jeito e eu tô hoje na minha melhor fase de conseguir correr por mais tempo sem dor. Mas aí eu encontrei essa maneira de dar umas caminhadas, mas ainda são caminhadas muito frequentes. Eu precisava estar caminhando um pouquinho menos. E não que eu quero ter resultado, não quero ir para Kona, né? Já fui, não preciso ir de novo. Mas, enfim, para eu me sentir que vale a pena eu me inscrever numa prova. Sim. Porque também aí eu não preciso me inscrever. Eu faço aqui, no Clube Pinheiros, na Marginal, né? Enfim. Mas é isso, Bia, muito obrigado. Adorei. Que bom que você veio, que bom que deu certo. Boa sorte nos teus novos projetos, no documentário. Avisa, eu com o maior prazer ajudo a divulgar aí no Endorfina, quando você tiver com o documentário. E os microfones estão sempre abertos para você voltar aqui para suas novas aventuras e, quem sabe, também com um podcast. Sim, quem sabe. Foi bem legal. Obrigada, Michel. Sempre foi meio... Tipo aquele sonho que você não admite, né? Assim, alguém uma vez... A própria Camila escuta o Endorfina, ela... Pô, você tinha que ir no Endorfina. Eu, não precisa. Mas no fundo, bom. assim, queria muito, sabe? Então foi muito legal. Bom, Obrigada pelo convite. Que bom. Sucesso e saúde para vocês lá na tua casa também. Obrigada, você também, Michel. Tchau. Tchau. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha curtido essa conversa de hoje. Acabei não falando, a gente falou aqui do podcast dela, do Swimcast, falamos aí do Instagram dela. O Instagram da Bia é bia.nantes. Eu vou colocar no post do episódio de hoje, lá no meu site, um link tanto para o Swimcast quanto para o canal dela, o blog que ela tinha no YouTube. Descobri alguns vídeos, a gente acabou não falando. Mas principalmente para o Instagram da Bia, que é o bia.nantes, para você ver como ela tem feito aí uns relatos super legais de nadadores mais conhecidos e menos conhecidos. E ela leva super a sério o jornalismo. E você vai encontrar no post do episódio de hoje, lá no meu site, né? Você já sabe, é o endorfinabr.com. Um link também para alguns outros assuntos que foram mencionados aqui, inclusive para o documentário dela, Os Meninas de Atenas, que é muito legal. Ela falou que foi feito de maneira amadora e tal, com equipamento amador, mas a gente que assiste não percebe, o conteúdo é muito legal, tem entrevistas muito legais com as protagonistas, né, daquele revezamento, e inclusive do Gustavo Kirten, como foi aqui que ela contou. Mas enfim, espero que você tenha gostado. A gente falou aqui de diversas pessoas que já passaram por aqui. Eu lembrei aqui de anotar algumas: a Thaís Santana, a Luciana Haddad, a Catarina Ganzelli, a Alessandra Cima, a Martinha Iso, a Ana Carol Morelli. Lembrei aqui também da Bettina Lorscheiter, que já participou faz um tempão aqui, que ela não falou aqui, né? A gente não falou da Bettina, mas a Bettina também, acho que ela tem o melhor tempo, se eu não me engano, na prova Leme ao Pontal, se eu não me engano. Enfim, mas você encontra esse e todos os episódios aqui mesmo, onde você está ouvindo ou assistindo esse episódio, seja no agregador de podcasts da sua escolha ou no meu canal no YouTube. E não se esqueça, siga o Endorfina,
no Instagram, no seu agregador de podcasts de escolha ou no YouTube, porque você ajuda não somente a mim, mas você ajuda outras pessoas que por acaso ainda não conhecem o Endorfina a estarem conhecendo, e a gente leva essa mensagem aqui, então, bacana, de esporte, de saúde, de coisas legais para muito mais gente. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.